o exato framework para aumentar suas vendas, gerar recorrência, atrair público novo e, finalmente, criar estratégias de marketing que realmente dão resultado. No episódio de hoje, você vai aprender como um dono de negócio local pode sair do básico e começar a ter lucro de verdade, usando estratégias online e inteligência artificial. Você vai entender como construir uma presença online que não serve só para aparecer, mas que funciona como uma máquina de vendas todos os dias. E principalmente, você vai descobrir como aplicar o modelo americano de empilhamento de ofertas, o formato mais eficiente hoje para negócios locais nos Estados Unidos. E o melhor, sem depender de promoção, sem depender de indicação e sem depender de sorte. Um modelo simples, mas estratégico, que transforma qualquer negócio local em um sistema previsível de crescimento. Se você quer vender com mais consistência e margem, fique até o final desse episódio. Empresário com mais de 15 anos de experiência no mercado digital, responsável pela criação de funis que já geraram dezenas de milhões em faturamento, especialista em funis americanos e estratégias de crescimento. Natanael Oliveira atua no mercado dos Estados Unidos há mais de 10 anos, aplicando modelos que transformam negócios comuns em operações altamente lucrativas. Autor de mais de 20 livros best-sellers e mentor de mais de 80 mil alunos ao redor do mundo. Ele é uma referência na criação de produtos digitais e na construção de sistemas de vendas que geram resultado real. Nesse episódio, você vai ter acesso direto a esse modelo, aplicado de forma prática para negócios locais. Antes de continuar com esse episódio, deixa eu te dar um contexto rápido. Você está no Direto ao Ponto, um podcast criado para empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos. Empresários que desejam crescer, alavancar os seus negócios, definitivamente prosperar aqui na América. Você que quer entender sobre mercado, entender sobre a melhor forma de tomar decisões, entender sobre o contexto político e econômico dos Estados Unidos, aqui é o seu lugar. Eu vou contextualizar para você uma realidade atual aqui nos Estados Unidos. O mercado, a geopolítica, a inteligência artificial e uma série de elementos estão sendo completamente transformados. E isso está impactando diretamente o empresário que é imigrante. Então, se você quer realmente estar atualizado com o que há de mais importante no cenário empresarial aqui nos Estados Unidos, faz o seguinte: se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para que você possa receber mais conversas como essa. Bom, antes de funil de milhões, né, que é o tema de hoje, antes de uma história já bastante consolidada no mercado do marketing digital, produtos e tal, existiu o Natanael começando a sua jornada, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho agora, Natanael, sobre o início, né? Como você começou profissionalmente, da onde você veio, fala um pouquinho da sua história ali, a sua história de origem, né? Eu gosto de falar sempre de uma trajetória de alguém que está Legal. fazendo acontecer, que está ajudando muita gente. Você hoje são mais de 80 mil alunos espalhados pelo mundo. E eu queria que você falasse o início, porque tem muita gente que vai estar assistindo a gente, que está acompanhando o Direto ao Ponto, e que às vezes acha isso muito distante, né? Ter 80 mil alunos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho do início. Legal. Vamos começar por aí. Vamos lá no início. Eu gosto de começar falando da parte dos alunos, porque eu era um péssimo aluno. Então, na escola, eu sempre fiquei de recuperação. Eu não sei se na tua escola tinha isso. Na minha tinha a ré da ré. Que Sim, você não passava, aí tinha recuperação. Aí tinha mais uma segunda chance. sim. Então, por muitos anos, eu ficava nessa de ré da ré, porque eu ia pra escola, eu gostava muito de conversar, eu queria jogar bola. Eu não gostava de estudar. Eu tinha muita dificuldade, realmente. Pra mim, era um castigo estar dentro de uma sala de aula. Eu queria sair. Mas na minha história, os meus pais, meu pai é vendedor a vida toda, então isso já influencia. Eu cresci vendo meu pai vendendo, meu pai aposentado hoje,
Ele trabalhou 40 anos vendendo peças. Então ele vendia peças para carros usados, ligando. Eu sempre vi meu pai falando de metas, de vendas. Às vezes eu ia esperar um pouco meu pai para ir para casa e via ele negociando. E aí a veia da venda ali já estava, né, na minha família. Eu já via que o meu pai ele ia atrás da comissão. Ele ganhava o seu salário ali fixo, mas a grana mesmo vinha da comissão. E a minha mãe, ela trabalhava como instrutora educacional. É um nome bonito para carcereira. Ela trabalhava na FEBEM, lá em Fortaleza, para menores infratores. Então, minha mãe, ela trabalhava numa área de risco, né? Então, minha mãe foi feita refém 2 vezes. Então, foi algo que, mesmo na infância, me marcou saber, né? Que a minha mãe, ela saía de casa e eu não sabia se ela ia voltar. Porque ela estava num ambiente de extrema Sim. periculosidade, né? Como diz Sim. os jornalistas. Então, esse foi o background ali, de crescer nesse ambiente, vendo os meus pais realmente lutando pelo resultado, trabalhando muito, e aquilo, de certa forma, já foi me moldando. Mas eu nasci no lar cristão, indo para a escola bíblica dominical desde que eu me entendo por gente. Isso é importante porque eu sou o mais novo, sou o caçula. Então, os meus irmãos, a minha irmã é a mais velha, depois vem o meu irmão, e aí tem um gap de 4 anos para mim. Então, quando eles estavam ali na fase de ir para os acampamentos, na fase de ir para a igreja, o culto dos jovens, eu ficava meio ali, eu não vou levar meu irmão pequenininho. Então, eu ficava muito com os meus pais. Mas também eu ficava mais sozinho, porque na igreja tava lá os jovens, os adultos conversando, eu ficava na minha ali sozinho. Isso influencia porque a primeira vez que eu tive contato com o digital foi um carnaval, que os meus irmãos foram para um acampamento dos jovens, e aí eles não quiseram me levar, né? Eu até podia ir, mas querer levar uma criança. Uhum. E a minha irmã falou assim: lá tem um lago, esse menino é doido, ele vai querer entrar no lago. Meus pais, não, fica aqui em casa. E eu usava o Mirk, sabe? Antes do ICQ tinha um Mirk, uma rede de bate-papo. E ali, assim como um microfone como esse, tinha uma rádio online, chamada iRádio. Ali eu comecei a apresentar um Quantos programa. anos? Aí eu tinha por volta de 13 anos, 14 anos, mais ou Nossa, menos. começou cedo Tinha mesmo, 13, hein? 14 anos. E ali eu comecei a apresentar esse programa de rádio, começava a falar online. E aí eu tinha um programa chamado Manda Bala Segunda Edição. Que Eu legal, chegava, cara. eu usava o nome de Coach Wise, né? Eu falava, aqui é o Coach, o DJ Coach Wise, seja bem-vindo ao Manda Bala Segunda Edição, aqui você pede, a gente toca. E era um programa de Que legal, rádio. mas deixa eu te falar. Aonde você viu isso? Como você pegou de referência? Ali foi, eu tinha um amigo, que ele é DJ até hoje, Aham. que ele estava já nesse programa. Eu cheguei um dia na casa dele, tava, Silêncio, tô apresentando um programa, achei aquilo demais. Eu falei, como é que faz isso? Ele, você aplica, Ah, legal. você faz um teste, e aí você pode ganhar um programa. E aí eu fiz o teste e passei. E o mais interessante é que, como eu comecei a trabalhar nessa rádio, de graça, né? Você só tinha ali o brand, né? Que Sim. naquela época tinha a diversão, aquela zoeira. E ali eu comecei a mexer com música. Porque você tinha que editar as músicas, juntar as músicas. Era como se fosse uma mixagem. Sim. E você tinha que fazer as mixagens, juntar o áudio. É quase como se fosse uma edição de vídeo, mas de áudio. Então eu comecei a fazer essas apresentações. Isso lá em Fortaleza, né? Que é a minha cidade natal. E um belo dia, uma moça que fazia festas infanto-juvenis lá em Fortaleza, ela assistia ao programa e ela mandou uma mensagem: você faz apresentações em público? Aí eu falei: faço. Não, a gente tá precisando de DJ aqui pra casa, você faz? Aí eu chamei esse meu amigo pra ir comigo. Aham. Falei, cara, vamos lá, sei lá, vocês vão pagar a gente alguma coisa? Aí eu cheguei lá e falei assim: nós vamos fazer um teste. Eles colocaram toda a aparelhagem. Eu nunca tinha tocado na aparelhagem. Mas eu tinha tocado na versão digital. Falei, bom, eu sei exatamente onde é tudo aqui. Mas eu já tinha os meus CDs mixados. A gente fez o teste, nós fomos aprovados. Então, com 16 anos, nós fomos contratados para tocar nessas festas infanto-juvenis. E aí, lembra, né? Eu tô ali na igreja, aquela coisa toda. Como é que eu falo pro meu pai? Pai, vou ali tocar numa boate, numa festa. Sim. Aí a gente usa aquelas técnicas não permitidas, né? De falar a verdade, de contar uma mentira falando a verdade. Porque ela falou assim: você pode transmitir as festas? Quando vocês vierem tocar? Eu falei, posso. Então foi o que eu falei pro meu pai. Pai, eu fui contratado para transmitir uma festa. E aí, Ok. beleza. E fui. E assim eu comecei a minha carreira de DJ. E é interessante porque ali, com 16 anos, eu ficava na frente de 500 mil pessoas tocando, pegava o microfone, falava. Ali eu fui treinando pro palco sem saber. Porque é engraçado, né? O Steve Jobs tem um discurso que ele fala: olha para trás que você vai ver os pontos se conectando. Sim. Então esse foi o meu começo. Com 16 anos, eu aparecendo para público, tocando, falando, me comunicando.
E naturalmente, você deve imaginar, né? As festinhas eram ali infanto-juvenil, terminava 10 horas da noite, todo mundo ia pra casa, aquela coisa. Mas aí eu fiz 17. Aí depois eu fiz 18. Quando eu faço 18, as festas já eram festas mais longas. Aí já Uhum, começava a ter as raves, começava a ter festa de música uhum. eletrônica. Aí quando foi, fiquei de maior, aquela coisa toda, já com meu carro, virando à noite, não deu outra. Já comecei realmente a, como filho pródigo, dar uma desviada Sim. intensa ali, né? E aí quando eu mesmo percebi, eu já estava totalmente imerso naquele mundo. E eu lembro de pensar assim, já estava ganhando dinheiro, já tinha o meu carro, já estava construindo uma carreira, já era convidado para tocar em festivais de música eletrônica em Fortaleza, já tinha os meus próprios equipamentos, já ganhava dinheiro alugando equipamento. Cara, eu vou confessar pra você que de tudo que eu pesquisei, eu jamais imaginava Aham. que você tinha vivido essa É, experiência, cara. essa parte é pré-digital, né? Não tem registro. Aham, Mas tem vídeos ainda meu tocando. Se você pesquisar no YouTube, é que eu usava um codinome, né? Coach Wisen. Por aham. isso que não tá no meu nome. Mas se você colocar no YouTube DJ Coach Wise, tem festa minha tocando em Maracanã, cidade de Fortaleza, enfim, aquele ambiente. E é importante isso porque foi uma ancoragem tão forte na minha vida que até hoje ela é muito importante, porque ali naquele momento, cara, eu já tava ali totalmente imerso naquele mundo, usando todo tipo de droga, já nas baladas, aquela coisa toda. E eu lembro que uma vez eu passei muito mal, né? E é interessante contar essa parte, porque eu era assim, ó, eu ia pra festa, aí eu chegava em casa e falava: "Nunca mais eu vou. Nunca mais vou usar nada. Nunca mais eu faço isso". E pedia perdão a Deus, e ficava ouvindo louvor. Aí passava segunda, terça, quarta, quinta. Chegava final de semana de novo: "Ah, mas tem uma festa. Ah, mas é grana, mas eu preciso, eu não quero depender de ninguém". Aí eu ia. Então eu ficava nesse ciclo. Uhum. Final de semana, até que eu lembro de me ajoelhar e falar: assim, eu não consigo sozinho. Eu tô me enganando, eu não consigo, me ajuda a sair dessa". E aí veio muito forte assim que eu tinha que encerrar todos os meus contratos. Senão eu nunca ia sair. Aí eu fui encerrando contrato por contrato. Mas eu tinha mais uma festa pra tocar. Que era uma festa do governador do estado do Ceará. Olha o nível da festa, né? Era o camarote que tinha um governador do estado do Ceará. Um grande camarote era em Sobral. Eu falei, bom, só tenho mais. Aí o cara falou: se você não for, é processo e tal. Eu falei, tá bom, vou ter que ir. Mas eu sabia que alguma coisa é diferente de acontecer. Fui, tava de boa. Mas você tá no ambiente, né? Você sabe muito bem isso, né? O Sim. ambiente influencia. E ali, de novo, eu já me envolvi. Mas no meio da festa, começa a passar muito mal. Mal mesmo, mal, 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 mal. Assim, eu falei, cara, não tô bem. Eu volto pro hotel correndo, passando muito mal. Eu falei, cara, eu tô tendo overdose. E aí me veio assim, vou morrer. E quando eu chego no hospital, eu já chego gritando: eu tô passando mal, eu preciso de ajuda, eu tô tendo overdose e tudo mais. E aí eles colocavam remédio na minha veia, não passava, não passava. E aí eu orava e falava assim: meu Deus, foi o que eu fiz da minha vida. Ninguém sabe meu nome, não fiz nada de útil, nada de relevante. Ninguém sabe nem meu nome. Olha a vergonha que eu vou passar pros meus pais. E aí, em um dado momento, eu falei assim: Senhor, por favor, me dá só uma segunda chance. Deixa eu fazer alguma coisa de útil na minha vida, porque eu não fiz nada de relevante, fiz nada de útil e a minha vida vai acabar assim. E aí eu lembro que eu passando, fui passando. Aí eu falei assim: tô vivo. Acordei no outro dia pela manhã e eu nunca mais esqueci isso, né? Um dia eu quero voltar lá nesse hospital pra tentar pegar o relatório oficial, né? A médica falou assim: olha, você vai sentir muita dor no peito, mas tá tudo bem. Porque tava tão forte que pegou na caixa torácica. Então você vai sentir muita dor. Falei, beleza. Cara, dali, falei, acabou. Eu literalmente fugi da cidade. Aí eu volto pra casa. Já não tava indo pra igreja, nem nada. Mal falando com os meus pais. Aí eu cheguei em casa, caladinho. Isso era. E o mais engraçado é que eu passei 3 anos tocando. Então foi de 2004, 2005, 2006, 2007. E foi 7 de setembro. Essa festa foi no 7 de setembro. A primeira festa que eu toquei foi 7 de setembro. E a última festa que eu toquei foi no 7 de setembro. Uau. Né? Vai saber, né? E era uma sexta-feira, no primeiro dia que eu toquei, que eu passei mal no sábado. Aí eu fui embora no sábado. Domingo, eu chego em casa. E aí os meus pais estão indo pra igreja. Quando é na hora, eu vou também. Eles até assustaram, né? Aí fui pra igreja. Aí quando chega, já começa a cantar lá ele exaltado, já começa a chorar e pronto. Mas por que isso é importante? Agora eu estou com quase 19 anos. Eu fiquei 16, 17, 18, quase 19. Não tinha lido um livro, eu não tinha nenhuma qualificação profissional. Tinha passado 3 anos ganhando dinheiro tocando.
Então, o que foi que eu falei? Eu tenho que começar do zero agora. E nesse começar do zero, eu fui trabalhar como impressor digital. Eu comecei uma faculdade, eu pagava uma outra faculdade, e aí eu fui para uma outra faculdade mais próximo da minha casa, que era um valor menor. Lá que eu conheci a minha esposa, ela estava nessa faculdade, então já estava ali conectando os pontos. Sim, Mas ali, eu literalmente eu trabalhava de 6 à meia-noite, 1 hora da manhã, carregando peso. Era uma bobina, assim, de adesivo, era solvente. Então eu fui do auge de estar num palco tocando para 2.000 pessoas, ganhando para tocar por hora, no meu carro, com muitos amigos, várias mulheres, e agora eu estava sozinho numa sala, com cheio de solvente, trabalhando braçal. Mas eu estava feliz, porque eu falei assim, agora eu tô em paz. E ali, lendo a Bíblia, me aproximando de Deus, passando por esse processo de purificação, né? sim, E aí, beleza. Nessa empresa, então, essa é a parte que geralmente a gente não tem tempo de contar, não falo muito dessa parte, mas é sim. a minha fundação, porque anos depois, quando muitas coisas acontecem na minha vida com relação a business e tudo mais, eu tenho uma âncora muito forte. Porque eu falo assim, cara, um dia desse eu tava prestes a morrer no hospital e Deus me Sim. salvou. Então, esse sentimento de gratidão eu sempre volto pra carregar. Pra falar assim, Deus me Virou deu uma âncora ali, né? uma âncora de gratidão, assim. Então, às vezes, putz, isso aqui não tá dando certo, isso aqui não tá funcionando. E eu falar, Deus me deu uma segunda chance, eu sou salvo. Isso aqui não é nada. E às vezes, muitos empreendedores, muitos empresários que também têm a fé em Deus, eles esquecem isso. A pessoa se permite, às vezes, ficar extremamente angustiada, preocupada, mas se ele parar pra pensar, fala assim, cara, sou salvo, Deus me ama, deu tudo certo, vamos ver o que é que vai ser feito isso aqui. Isso é uma âncora muito forte pra mim. Sim, Muito, muito forte. Então, às vezes, as pessoas chegam, mesmo quando eu me mudei para os Estados Unidos, né? Nós estávamos fazendo eventos no Brasil para muitas pessoas. Você fala, mas você vai deixar isso aqui no Brasil e vai recomeçar nos Estados Unidos um novo projeto? Eu não me pego mais para essa vaidade, porque eu tive isso muito cedo. Com 18 anos, eu sabia o que era estar no palco. Isso foi. E eu falo, isso não tem valor. Então, eu não me. Busco não me pegar, né? Às vezes quer pegar ali um pouquinho, você sim. fica ali brigando. Mas esse foi o começo. Essa foi a primeira parte. E ali, trabalhando naquela empresa, eu comecei a pensar assim, poxa, beleza. Tô trabalhando agora, tô me qualificando. O que que eu vou fazer? O que que eu vou construir profissionalmente? E eu lembro de fazer cursos de empreendedorismo, no Sebrae, alguma coisa. Eu começava a ter ali alguma ideia. Mas é o que eu falo nas minhas palestras. Geralmente eu começo a minha palestra dessa parte aqui, que eu vou falar agora, Tá. né? Que é a mais fácil de absorver, né? Que eu falo que eu conheci a minha esposa na faculdade. Então, quando nós começamos a namorar, ela já era vendedora, já ganhava uma grana a mais, e eu ganhava ali R$ 545 como estagiário, trabalho de 6 da meia-noite. Então, quando nós íamos sair no final de semana para um restaurante, chegava a conta, eu queria pagar. Mas ela já tinha um gosto mais sofisticado. Ela não queria ir pra um dogão, pra pizzaria, ela queria ir pra um restaurante, que ela gostava. Ela sempre gostou muito de culinária, até hoje, né? A mãe dela também. E aí, na primeira conta, eu falei, ou eu acabo esse namoro, ou eu vou à falência, ou eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu não dou conta disso. Aí, no final de semana, eu fui tentar vender placas de comunicação visual, que eram banners, adesivos, que era o que eu imprimia. Então, eu cheguei e falei, eu posso vender isso, porque como funcionário eu tinha desconto. E um dia eu fui nas ruas de Fortaleza e eu fiz uma venda. Em uma venda foi de R$ 1.400. Eu ficava com 50% do valor. Eu ganhei em 2 horas o que eu Chegar no demorava no mês. mês. Aí ali, falei, cara, é isso aqui que eu tenho que fazer, é venda. Uhum. Aí eu comecei a vender, todo final de semana eu começava a vender. Até que a empresa falou assim, cara, sai daqui, vamos vender. Eles me contrataram como vendedor. Aí ali eu me encontrei. Porque eu falei, eu sei fazer isso, eu me dou bem fazendo isso, e eu tô ganhando dinheiro fazendo isso. Então eu ia muito empolgado. Eu andava de carro, olhava, tá sem placa, parava. Eu ia andando e vendendo, ia andando e Sim. vendendo, andando e vendendo. E eu comecei a ganhar dinheiro assim. Aí começou a vender, na época, política, banda, esses adesivos também vendia. E ali eu me estabilizei. Então, da minha faculdade, foram 4 anos de faculdade, 2 anos e meio, quase 3 anos, eu fiquei nessa empresa vendendo adesivos, banners, etc. Já ganhava uma boa comissão, já estava ali me estabelecendo, as coisas já estavam tava dando para pagar o jantar, né? Sim. Aí eu brinco, gente, dava para pagar o jantar, a entrada, a sobremesa, até o valet eu comecei a pagar agora Boa. com as comissões. E aí eu fico esse período lá vendendo como vendedor nessa empresa, e o meu irmão, ele era gerente de vendas da Oi. Ele falou, cara, vem trabalhar aqui, tu vai ganhar muito mais, a comissão é muito maior, e é empresarial. E eu fui.
Na época tinha uma secretária que agendava, e aí depois não teve mais. Só que quando eu parava de carro numa empresa e batia na porta para falar que eu era da Oi, ninguém me aceitava mais. Então eu tive um momento de muita dificuldade para venda, porque as pessoas eu não conseguia mais falar com ninguém. E aí eu falei, se eu não consigo falar, como é que eu vou vender? Eu ligava, a pessoa desligava na minha cara. E as pessoas recusavam absolutamente. Era assim, não, nem quero conversa com um vendedor de plano telefônico. Eu fui para uma É, terceira, quarta categoria. eu só para fazer um paralelo nisso, que eu me identifico muito com isso, eu trabalhei por praticamente 10 anos na telefonia, né? Eu fui gestor da Vivo, da TIM, da Claro, passei por essas 3 operadoras. Tive um agente autorizado da Vivo com um plano empresarial, então Sabe essa bem, sua história eu sabe sei bem, né? como é, dos desafios, né? Eu Sim. fazia muito porta a porta, então 50 não para você ter um Tinha puxada de sim. vendas na tua também, de Tinha manhãzinha demais, cedo? toda semana, toda É, segunda-feira, é. e a gente reunia o time. Eu acabei me tornando um líder, né, de consultores. Então, enfim, a gente fazia toda um ritual, né, para poder colocar a turma na rua, para poder vender. É isso aí. Era uma época que a internet não tinha tanta influência, né, no processo de vendas, então você trabalhava muito ali no porta a porta, pegava longas avenidas e todo mundo andando ali, Isso aí. visitando, batendo, enfim. Nesse ponto aí, depois de você ter tido a experiência de pagar o jantar, pagar a sobremesa, como você falou, e de repente você viu que você tinha habilidade para vendas e era onde você falou que se encontrou, e aí você foi para a questão da telefonia. É, muita gente, em alguns momentos, fica limitado por estar tendo um bom resultado. Você estava tendo um bom Uhum. resultado e às vezes você poderia ter a tendência de falar, cara, eu vou abrir um negócio de comunicação visual, eu vou seguir nesse. Mas você foi para um ambiente completamente diferente, que era o da telefonia, que era um outro nicho de atuação e tal. Tem muita gente que acaba se dando bem no nicho e permanece e vai desenvolvendo e tal. Essa transição para você se deu por quê? Foi a questão financeira ou porque, enfim, ali seu irmão estava lá? O que mexeu para você mudar de nicho, sair da comunicação visual e ir para a telefonia? O que acontecia era assim, como eu falei, eu tive essa âncora de quando eu consegui me estabelecer, eu estava buscando aproveitar o momento. Legal, deu certo. Então, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, um ano depois eu pedi ela em casamento. E aí falamos, assim que a gente se formar, a gente se casa. Faltam 3 anos. Então foi um ano de namoro e 2 anos de noivado. Certo. Um ano que a gente se conhecia, começamos a namorar, beleza. Então eu tinha essa timeline na minha cabeça de falar assim, ok, vou me casar, tô aqui trabalhando, ela tá trabalhando, vamos seguindo aqui a vida. E aí vendendo, se preparando, guardando uma grana ali e tudo mais. Já estava ali. Só que quando isso aconteceu da Oi, foi ali perto da reta final. Faltando ali mais ou menos um ano. Então, quando chegou nesse momento, era aquela coisa assim, beleza, agora vamos casar. Agora tem que procurar apartamento, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Então foi essa Aumentou a. necessidade, ia aumentar os custos e agora nós dois íamos construir a nossa vida. E então foi uma necessidade de próximo nível por conta de uma mudança de vida. Eu Ok. ali, cada um na sua casa e tudo mais, eu morando com os meus pais, eu tinha uma necessidade. Mas quando eu comecei a projetar que eu precisava ir para um próximo nível financeiro, eu comecei a procurar outras oportunidades. Mas a grande questão era, o material que eu vendia eram placas de comunicação visual dentro de uma cidade. Então chegou um momento que naquela rua já vendi para todo mundo. Daqui a 3 anos ele vai precisar de uma placa. Nesse momento já vendi para todo mundo. Eleições a cada 2 anos. Então eu tinha alguns gaps que eu tinha que pensar. Aí eu comecei para outras praças e para outros locais. Uhum. Então eu já começava a perceber que. Então, quando eu percebi, eu já estava indo para um hotel vender comunicação visual interna, adesivo, mas eram contratos menores. Eu falei, eu acho que eu cheguei no fim Sim. disso aqui. Não tem mais para onde eu crescer. Eu tinha um amigo que ele tinha máquina. Eu falei, bom, eu ganho comissão.
eu posso agora, eu fui por esse caminho também. Eu posso agora ter uma empresa de comunicação visual. Eu fiz uma parceria com um amigo, a gente envelopava muitos carros, então mudei dentro do mesmo nicho, envelopamento de carro. Sim. Mas era uma coisa assim, envelopamento de carro dava muito trabalho, porque era muito detalhe, era o carro da pessoa. Uma coisa é a fachada, que tá de longe, 4, 5 metros. Outra coisa é o carro que a pessoa tá ali. Então tinha muito retrabalho, perdia muito. Falei, não tá rodando. Então começou a dar esse incômodo. Já com relação à telefonia, eu sabia que era um produto difícil de conversar com as pessoas, mas fácil de vender. Se você está tirando valor real dessa nossa conversa, já faz o seguinte: ative as suas notificações, se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal. O Direto ao Ponto é para você, empresário, que quer definitivamente crescer no mundo dos negócios aqui nos Estados Unidos. Que qualquer pessoa que parasse e olhasse, compraria, porque fazia muito sentido, Sim. era muito mais barato. Eu vendi muito plano de telefonia. Você via, né, que a pessoa pagava às vezes R$2.000 numa conta, ela poderia pagar R$500 numa conta. O difícil é a pessoa acreditar em você. E é engraçado isso, porque no primeiro, para vender parte de comunicação visual, a objeção não era da necessidade. A objeção era da urgência. Eu tinha que quebrar a objeção da urgência. Você vai deixar sua empresa assim, desgastada. Já na telefonia, tinha urgência, tinha necessidade, mas não tinha confiança. Sim. Você tinha que confiar em você. Total. Era uma objeção completamente diferente para fazer. Então, eu fiz essa mudança por isso. Porque eu sabia, e quando eu fazia as contas, eu falei, é muito mais fácil eu alcançar essa meta financeira vendendo plano de telefone, na minha cabeça, né? Eu falava, isso aqui eu consigo vender. Mas foi muito desafiador no começo. Teve um período que pagava muito bem, né? Pagava por minutos, não sei se você pegou essa época. Peguei. Olha, eu ganhava por minuto vendido. Eu ganhava por plano e por linha. Por plano e por linha e por minutagem. Então, quando eu vendia, tinha nem lembro mais o nome agora, que era uma linha fixa na empresa. Assim, eram comissões muito generosas. Eu não sei como que tá hoje, né? Deve ter mudado bastante. Mas eram comissões assim que, às vezes, nesse período bom, que foi já vendendo online, que a gente vai chegar lá, que às vezes na primeira semana do mês eu falava, olha, se eu parar aqui, eu também. Já foi. Quando eu conheci minha esposa, quando a gente começou a namorar, eu trabalhava 15 dias por mês e batia meus objetivos ali de 50, 75 linhas, com uma quantidade X de minutos e tal. Eu fazia minhas contas ali, ganhava muito bem, e os outros 15 dias eu ficava mais tranquilo. Eu falava, hoje eu não vou visitar, já bati minha meta. Então eu ficava mais nessa linha. Agora, onde que veio o digital? Nesse momento que eu não conseguia mais ter entrada, eu não conseguia. Aí eu fui pro digital. Mas como as coisas acontecem? Eu queria muito trabalhar numa agência. Eu já nem pensava em montar agência. E eu queria ser diretor de arte, fazer criação de layout. Legal. Mas eu mandava o meu portfólio, ninguém me chamava. Mas sempre tinha vaga para vendedor. Eu falava, mas eu não quero ser vendedor pro resto da minha vida. Eu tô ganhando dinheiro agora, mas eu quero ser um diretor de criação. Eu quero trabalhar numa agência, eu quero fazer propaganda. Porque eu estava me formando para precisar de propaganda. Eu achava que é meu demérito eu trabalhar como vendedor, quando todos os meus amigos da faculdade estavam trabalhando em uma agência. Só que quando eu ia procurar vaga para trabalhar numa agência, tinha assim, ou era vendedor, ou era diretor de artes. Eu não queria ser vendedor mais. Diretor de arte, eu não estava sendo aceito. Aí tinha SEO, SEM, ROI, CTR, eu não sabia nada do que era aquilo. O primeiro da lista era SEO. Falei, vou ver o que é esse tal de SEO. Aí era otimização. Então eu só fui estudar SEO para que eu pudesse aplicar para uma vaga de emprego naquela área, para poder falar assim, não, eu sei o que é SEO. Só que quando eu comecei a estudar, que eu aplico para vender plano telefônico, que as pessoas começam a me achar, aí foi a virada de chave. Ali eu falei, achei. É o digital, é a internet. Ali eu me apaixonei. Eu lembro, assim, de deitar para dormir 10, 11 horas, não conseguir dormir, acordar, assim, 4 horas da manhã, ligar o computador e ficar fazendo otimização. Sabe quando você tem aquela empolgação de falar, achei, é isso aqui. Foi muito rápido. Mas aí veio o momento que eles falaram, tira esse site do ar. Quando eles falaram para tirar o site do ar, passei ali aquela semaninha falando, putz, não dá. Isso tirar o site do ar é o que a gente falou ontem, né? Que a gente estava junto ontem lá na aula com a turma e que você encontrou aí uma forma de ser encontrado pela turma que queria plano empresarial e a empresa que você trabalhava falou para você tirar o site do ar. Isso. Só pro pessoal entender. Eu criei um Twitter na época, e o Twitter até hoje indexa, consultor Oi em Fortaleza. Então, quando a pessoa pesquisava consultor Oi em Fortaleza, ela achava o meu Twitter, que lá tinha o meu telefone.
Depois que eu comecei a ter resultado com essa palavra-chave, eu comecei a criar outros sites. Ok. Oi Velox Fortaleza, Oi Controle Fortaleza, eu fui pegando os nomes dos planos. Então, eu tinha ali 4, 5, 6 fontes de tráfego levando para o meu site. E lá no meu site tinha os pacotes e tinha um formulário. A pessoa preenchia, eu acordava pela manhã, abria, respondia as propostas, as pessoas aceitavam, mandava o contrato, elas imprimiam de casa e Caramba. eu ia no final da tarde só entregar. Era isso. Porque lembra que tinha meta para você vender o pacote completo. Sim, sim. Então eu colocava Oi Velox, Oi Controle, Oi Empresa. Eu montava um pack já para facilitar a vida da pessoa. Eu não perguntava. Ela já vinha e falava, eu quero pagar isso. Mandava, levava. Eu lembro que teve uma vez que a pessoa falou assim, ó, eu quero 54 linhas. E eu não tinha autorização para vender 54 linhas. Eu tive que levar o meu irmão como meu gerente. Aí ele fechou a venda por mim e me deu a comissão depois. Eu não tinha. Eu penso o seguinte, quem vai para a internet pesquisar é o setor de compras. De grandes empresas, de médias empresas. Essa aqui é uma história legal para contar pro pessoal. Teve uma vez que uma fábrica, era uns 30 quilômetros de Fortaleza mais ou menos, e ele marcou, Oi, na época, Nextel? Era Nextel, aquela do radinho? Nextel. Ele marcou com todos os operadores ao mesmo tempo, com 30 minutos de intervalo. Então, quando eu cheguei lá, tinham vários consultores. Eu acho que eu era o terceiro, quarta fila, alguma coisa assim. E eu cheguei, eu usava uma camisa social, o logozinho da Oi, Uhum. e os caras de terno e tal, bem mais velhos, eu era o mais novo. Aí eu já vi naquela situação assim e tal. Aí quando eu entrei, o cara tava assim, cadê teu terno? Teus amigos aí tudo de terno e tal, não sei o quê, e tu vem sem terno, já perdeu ponto, viu? Aí eu falei assim, eu vim aqui fazer você economizar dinheiro, não foi pra gente namorar? Aí ele, você é um leãozinho e tal, já quebrou, né? Mas eu lembro que pra ele eu falei assim, eu vim aqui te tirar um carro zero. Eu já tava muito Confiante. confiante, eu já estava assim, fazendo aquilo todos os dias, e eu já tinha, já sabia que não era pessoal, que era o estilo de negociação dos caras, eu já estava muito alinhado. E eu sabia que ali era uma negociação que eu tinha que passar a percepção de que ele estava ganhando para que eu pudesse ganhar. Era um teatro acontecendo ali, era uma grande encenação. Sim, sim. Que eu cheguei, mas eu também sabia o que eu precisava fazer. Então eu lia muito o perfil. Tinha um perfil que é aquele mais inseguro. Aí, por exemplo, eu lembro, né, uma cliente, nunca vou esquecer, lá na Santos Dumont, em Fortaleza. Ela, olha, eu gostei muito, eu quero fechar. Mas na última vez que eu pedi o consultor, eu não quis fazer isso. Eu falei, o quê? Quero que você escreva aqui à mão, seu nome, o plano. Já fiz muito isso. Fazia isso? Já. Os meus amigos não aceitavam fazer isso. Aí eu falei, peraí. Você vai fechar? Você quer que eu... Me dá aí o papel. Eu, Natanael Oliveira, CPF, tal, tá aqui, não sei o que, data, não sei o que. Aí você precisa, tá aqui, ó. Ela, você foi o único que aceitou fazer isso. Eu falei, Eu pagava assim, trade-in também. era, pagava. Dava isenção de um mês e eu pagava do meu bolso, porque a comissão valia a pena. Eu pagava um mês de conta. É isso. Pra mim era assim, ó, eu já estou aqui. Eu não vou sair daqui sem um contrato. É. Eu não vou sair Eu daqui. não voltava pra casa sem um contrato, cara. É isso aí. Nem que fosse de uma linha. É isso Nem aí. que fosse de um modem de internet É isso naquela aí. época, sabe aquele modem? Isso aí. Eu chegava lá assim, ó, alguma coisa vai comprar. Não, mas já fechei com... Não tem problema, você pode ter um outro só pra isso. E dava certo. Então, esse caso foi legal porque eu brinco isso, né? Vende mais que não precisa vender. Porque ele precisa... Eu quero a comissão, mas ele vai se beneficiar muito mais do que eu vou ganhar a comissão. Eu vou ganhar uma vez, ele vai começar pelos próximos anos. Sim. Então isso me deu muita confiança. Eu estava muito confiante. Na hora que eles mandaram mensagem, tira esse site do ar, eu perdi da noite pro dia esse contato com vários clientes. De ligar, de ir lá. Porque muitas vezes o que acontecia? A pessoa fechava comigo. Mas por curiosidade aqui, eles te explicaram o motivo, o fator que fizeram... Assim, eu entendo, né? Porque na verdade eu pedi autorização para franquia. Eu estou fazendo essa estratégia. Eu fiz uma apresentação, slides. E no começo eu falei, eu quero fazer isso para vocês. Vocês podem me pagar uma comissão menor e eu fico aqui no escritório gerando leads para vocês. E os consultores vão lá vender. Boa. Foi essa a proposta que eu fiz. Eu transfiro todos os leads para vocês e todas as vendas que chegarem dos meus leads, eu ganho uma comissão menor, mas eu só fico aqui e não saio mais para trabalhar. Eu falei, a gente não pode fazer isso, é complexo, não sei o quê. Continua fazendo. Tá bom, continuei fazendo. Só que aconteceu, como os meus sites foram subindo, veio um e-mail falando uso indevido de marca.
Porque eu comprei um domínio com o nome Oi. Tava errado. Eu estava errado. Era um domínio livre? Era, mas eu tava usando ali a logo da Oi, tudo mais, etc. Eu colocava meu número lá, meu telefone, o endereço da franquia. Mas a matriz falou o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Uma franquia não pode fazer isso. Enfim. Total. Só que eles mandaram falando assim: se não tirar esse site do ar em X horas, vai chegar uma notificação pra ele. Então eles não falaram pra franquia, eles falaram direto pra mim. Ele, é como se fosse, ó, achem ele. Só que como meu irmão recebeu esse e-mail que ele era gerente, ele me mandou um e-mail assim, ó, a casa caiu. Filho ou mãe, né? Eu não posso nem falar outra coisa porque é minha mãe. Ele mandou, cara, a casa caiu. E quando eu li a casa caiu, já... A casa A casa caiu. caiu, desse jeito. Ele foi desse jeito, cara, a casa caiu. Aí eu li, ó, uso indevido de marca, vai ser processado, tudo mais, sei o quê. Eu fiquei tão nervoso que eu deletei o site do FTP direto. Tanto que eu não tenho mais nem esse site pra o história, eu tenho uns blogs. Então foi por isso. Aí o que foi que eu fiz? Eu falei, eu vou voltar aí de porta em porta. Tentei voltar ainda pra vender de porta em porta. E aqui é um ponto interessante, né, pra falar com a galera. Nessa hora que sai o site do ar, aí eu converso com os meus pais, converso com a minha noiva na época, né, e tal. O meu impulso inicial foi, cara, não tem como eu voltar a vender de porta em porta, eu vou fazer outra coisa. Só que eles ficaram assim, poxa, mas você tá indo bem, será que você não consegue vender? Eles não entendiam, né, como que eu fazia. Eles acharam que se eu estava vendendo em casa, se eu saísse de casa, eu poderia vender, quem sabe até mais. Então eu fiquei meio incompreendido ali, né, todo mundo me incentivando, não, é um trabalho bom, você já tá com carteira assinada, as pessoas já gostam de você, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá. Eu falei, tá, eu vou tentar. E é o que eu sempre bato, né, o aprendizado que eu tive, que às vezes Deus vai mandar uma mensagem muito clara, que você vai levar uma porrada muito grande pra você entender que não é pra você ficar ali. Um cara me liga, você pode vir aqui na empresa? Posso. Aí ele foi. Dois casos aconteceram. O primeiro eu não quis ouvir, mas o segundo eu tive que ouvir. O segundo foi. O primeiro, pra quem escuta, parece ser mais grave do que o segundo. Mas pra mim, o segundo foi pior. O cara me chamou na empresa. E aí ele falou assim: não, beleza, meu plano telefônico é esse. Eu apresentei tudo. Ele falou: não, na verdade eu já tenho um plano, mas eu não tô conseguindo fazer uma mudança. Aí quando eu olhei, eu falei. Comecei a ver que ele tinha fechado um modelo errado, etc. Aí ele fechou a porta. Trancou a porta. Você só sai daqui quando você resolver esse problema aqui dessa sua empresa vagabunda. Começou a me xingar, começou a xingar a empresa. Eu falei, mas não fui eu que fechei. Você não sai daqui. O cara me fez cárcere privado comigo. Sim. Aí meu irmão, ele tinha os contatos, né? Eu liguei pra ele. Aí eu já mandaram, sei lá, uma mensagem pra ele falando, ó, plano em avaliação. Aí o cara me deixou sair. Falei, caraca, meu, que loucura, né? Olha o que eu tô me expondo aqui nessa situação. Mas beleza, deixa passar. Aí eu fui numa outra empresa. Quando eu cheguei lá, ele tava pagando uma conta a mais. E quando eu peguei as contas, eu falei, ó, esse funcionário aqui tá ligando. Esse número tá ligando pra esse número. São dois planos diferentes. Não tem a gratuidade porque são planos diferentes. Então é como se fossem franquias, né? Tem a unidade Fortaleza, a unidade, sei lá, Sobral. Uhum. Então tinha um número de Sobral ligando pra Fortaleza e vice-versa. Eles estavam ligando entre si. E ligações assim de 40 minutos, 1 hora e 20. Não era normal. Aí eu apresentei pra ele, né? Aí ele, de que é esse número? É do fulano. De que é esse número? É da fulana. Enfim, dois funcionários se ligando em horários alternativos. Eu mostrei pra ele, tá acontecendo, mas não quero saber. Você vai resolver isso aqui. Eu falei, primeiro, não foi eu que fiz esse plano. Segundo, esses funcionários não se ligam. Aí começou a me xingar no meio de todos os funcionários. Você é um vagabundo, essa empresa é uma vagabunda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei, cara, quer saber, eu vou sair fora disso aqui. Esse negócio aqui, eu vou ficar por essas humilhações, não sei o que. Mas mesmo assim, eu respirei e falei, não. O que me fez decidir foi a conversa que eu tive com a minha professora. Que ela falou, eles são burros. Eles deveriam te contratar, eles deveriam fazer uma equipe de marketing e tudo mais. Aí ali eu vou lá e peço demissão. Falei, cara, quer saber, eu vou me embora daqui. E é a história que eu conto. Eu pedi demissão numa terça-feira, alguma coisa assim. Na quarta-feira eu comecei a ligar para os meus clientes, que eu tinha fechado pontos telefones, comecei a falar para eles, olha, eu agora, sabe como você me encontrou no Google? Eu estou vendendo esse serviço. Você tem interesse? Tenho, Natrel. Gosto de você, você me ajudou, você sempre foi solícito com relação ao plano. Beleza. E aí eu comecei a fechar contrato. Então, uma semana depois, eu já tinha mais contratos fechados do que um bom mês de comissão. Ali eu entendi. É isso que eu tenho que aprofundar. Então foi essa E a aí grande virada. começou a sua jornada no digital. Olhando para esse início de jornada ali, qual foi o principal desafio? Depois que você transicionou, você já começou com alguns contratos e tal, mas
avançando um pouquinho no tempo, principal desafio, por que que eu tô te perguntando isso? Porque hoje eu vejo muita gente, principalmente a turma acima dos 35, 40 anos, que quer pegar o seu negócio, levar para o digital, estruturar algumas coisas, mas acaba que para no meio do caminho ali. Eu vejo que o digital hoje ele tem inúmeras maneiras de você atuar nele, mas que obviamente depende bastante de consistência. É uma das palavras que eu vejo que é mais forte assim. Você precisa ter consistência. Com a sua longa experiência aí, fala um pouquinho para a turma dos desafios que você enfrentou logo depois desse boom que você Uhum. teve inicial, que você pegou uma base de clientes ali, e o que que você enfrentou ali? O que que naquele momento parecia assim, cara, esse negócio não é tão maravilhoso assim, tem os desafios. O maior desafio que todo mundo vai enfrentar é porque, naturalmente, o Philip Kotler, ele tem o conceito que ele fala do fator F, que é primeiro family, friends, aí você tem os followers e os fãs, que são os últimos. Geralmente, no meu primeiro momento, eu consegui ter resultados com o meu networking ali na minha base de clientes. Ok. Então, rapidamente, eu já consegui empatar. Beleza, já estou ganhando mais ou a mesma coisa do passo anterior. Nesse próximo nível, qual que é o desafio? É você sair da bolha ou daquele limite que você tem do seu networking. Ah, eu vendo porque alguém me indica. Eu vendo porque eu fui para um evento, conheci uma pessoa, lá pessoas me contratam. Então você acaba muito limitado às circunstâncias. Eu vou para um local, conheço pessoas, vendo. Vou para outro local, conheço pessoas, vendo. Sim, Então você sempre é um andarilho que onde você passa, você vai coletando resultados. sim. Se você para de andar, você para de crescer. Esse é onde a maioria das pessoas Eu acaba acho que é ficando, né? 99% das pessoas elas falham nisso. Por quê? Imagina o seguinte, você vai para um evento de networking, lá você conhece 10 pessoas. Você fecha contrato com 5 pessoas. Então agora você volta para casa para dar resultado para essas 5 pessoas. Aquelas 5 pessoas, aqueles 5 novos contratos, eles já te levaram para um resultado financeiro aqui. E aí daqui a 6 meses, poxa, perdi alguns desses contratos ou o projeto acabou. Aí você tem que voltar. Então é como se fosse o índio, né? O índio vai, faz a caça, traz a comida, come, acabou, ele volta. Fica nesse. O que você precisa? Você precisa de sistemas que fiquem continuamente atraindo clientes. E você precisa de um sistema que vai entregando esse processo para que isso sempre fique rodando em um nível. E aqui você tem esses níveis que você pode se envolver mais. Foi ali que eu aprendi esse conceito. Por quê? Quando eu começo a minha consultoria, era só eu. Então, rapidamente, eu lotei a minha agenda. Eu tinha trabalho de manhã até de madrugada. Estava ganhando mais dinheiro do que eu já tinha ganho na minha vida. A minha esposa começa a trabalhar comigo. Então, nós estávamos vivendo ali a nossa verdadeira lua de mel, que era... Ela trabalhava ali até 4, pouco. Aí ela ia pra beira-mar, fazer caminhada na praia. Eu ia pra academia, eu ia jogar futebol. Então eu estabeleci as minhas regras ali. Foi, eu vou trabalhar até tal hora, tô ganhando grana e tal. Final de semana eu não trabalho, a gente vai pra praia, vamos pra igreja. Então eu montei o meu design de vida perfeita no primeiro momento. E beleza. Muitas vezes você consegue montar isso. Só que vem a questão de, tá, quero ganhar mais, quero alcançar mais pessoas. Aí você começa a mudar esse design. Só que quando você muda esse design, já não dá mais pra ir caminhar na beira-mar, porque tem mais clientes pra entregar. Já não dá mais pra não trabalhar no final de semana. Já não dá mais pra fazer isso. Você começa a ter essa pressão de várias outras coisas acontecendo. Então ali eu falei, eu não posso ficar vendendo só esse serviço, preciso de outro serviço. Mas eu não sabia qual. Aí que vem o estudar, vem ouvir outros modelos, vem entender. Eu fui muito em montar a equipe. Falei, eu vou diminuir meu lucro, eu posso aumentar meu faturamento, tenho mais pessoas para entregar. Aí vem outro desafio, que é, essas pessoas sabem o que eu sei? Não, eu tenho que treinar elas. Então eu começo a ter que treinar. Eu não sabia contratar, eu tive que fazer contratações, tive que pedir ajuda de RH, aí contrata a pessoa, aí começa a lidar com o problema da equipe entregou errado, aí lidar com o cliente. É a dor do crescimento. E são dois problemas. As pessoas associam crescimento à facilitação, e não é mais desafio. Sim. Você tem que estar disposto a lidar com esse BO, lidar com pessoas, lidar com a equipe, e às vezes as pessoas querem a facilidade. E não é o crescimento, ele é doloroso. Você vai ter que passar por muitos desafios. E eu passei por esses desafios, só que eu pensei o seguinte, nossa, eu estou criando treinamentos para minha equipe. Eu acho que eu posso vender isso aqui depois. Eu acho que eu posso fazer isso. Eu já estava ali meio que me preparando, mas respondendo, acho que o principal é,
As pessoas, elas dependem muito do networking dela, de quem elas conhecem, não criam sistemas de atração online. E as pessoas entregam serviços ou produtos que dão um lucro maior, mas também tem uma dependência delas. Eu acho que você tem que sempre que manter isso, porque é muito importante você ter esse contato com as pessoas. Tem gente que erra assim, ó, não, eu não quero mais entregar nada que envolva meu tempo. Mas se você sai do teu tempo, se você perde o contato, você vai perdendo contato com coisas Total, que possam ser escaláveis. total. Então, hoje eu faço muitas consultorias que são individuais, que é o meu tempo, mas dali tem uma semente para os meus 80 mil alunos, para os meus treinamentos, entendeu? Sim, boa, boa, excelente. Bom, então, é, indo um passo à frente, agora a pergunta é: como estruturar esse sistema online? Quais são os passos, as etapas? Traz um pouquinho agora desse framework Legal. de que você estrutura hoje esses funis, para quem realmente quer começar. Vamos falar para quem está começando. Tá bom. A pessoa tem ali, tá ali, faz network, fecha um contrato num evento, é indicado por alguém, ela está nessa camada de 90% dos caras hoje que estão nesse lugar. E agora ele fala, cara, eu preciso começar a atrair novos clientes de uma maneira sistêmica, Tá, online, para que eu possa ter escala. tá bom. O que ele precisa fazer É, inicialmente? Eu acredito fortemente que todo empresário, ele é um líder. E todo líder faz discípulos. Todo líder ensina, multiplica conhecimento, experiência e sabedoria. E por isso, nós desenvolvemos o programa Formação de Mentores. Um programa voltado para que você, que é empresário, possa estruturar um braço educacional dentro do seu negócio, para poder formar o seu time, desenvolver processos assertivos e consistentes para aumentar a produtividade e os seus resultados. Além disso, você consegue ter a possibilidade de fazer com que todo esse conteúdo que você gerou educacional para dentro do seu negócio se transforme em novas fontes de receita. Então, você que é empresário, você que está nessa jornada de multiplicar conhecimento e de gerar valor, não só para os seus clientes, mas também para o seu time. Eu quero te convidar a participar da formação de mentores. É muito simples. Você vai escanear o QR Code que aparece aqui nessa tela, vai fazer a sua aplicação e o nosso time vai entrar em contato com você e te explicar como funciona. o primeiro passo é você evitar que no processo de vendas já precisa exigir o teu tempo. Porque qual que é o padrão? Você vai para um evento, conhece uma pessoa, a pessoa fala, vamos marcar um café, vamos fazer uma call. Porque você não tem nenhum site, não tem nenhum VSL, não tem nenhum livro, não tem nada. Então, qual é a única forma da pessoa saber mais sobre o seu serviço? Conversando com você. Você vai lá, agenda uma call. Então, a segunda-feira, de manhã, você tem uma reunião. Passa lá uma hora, explicando para a pessoa, vou pensar. Daqui a pouco, vamos fazer uma outra call só para tirar umas dúvidas? Então, você sempre, para vender, já tem que ter uma call de vendas. Qual que é o primeiro passo? É um sistema de atração e conversão. Te conheci, ó, eu vou te mandar um link, que nesse link eu explico como funciona o meu trabalho, o que eu faço, como que é, tem todas as propostas, tem todos os modelos. Dá uma olhada, se você acha que faz sentido para você, a gente pode fazer uma reunião de próximos passos, que naturalmente é uma reunião mais fechamento. Então isso já ajuda, porque se eu conversar 2 minutos, 5 minutos com você em um evento, em qualquer local, se você me mandar uma mensagem, eu consigo falar, dá uma olhada nisso aqui. Eu já automatizei o processo, já sistematizei. Você precisa de uma oferta irresistível que sirva para 99% das pessoas. Por mais que você tenha a personalização, se você sempre vai vender a personalização, você vai ter que demorar muito tempo montando a proposta. Sim. Então, qual é um pacote, uma oferta que você possa oferecer para a pessoa que ela feche como um primeiro passo? Depois ela pode fazer upgrade. E tá aqui o link para começar. Então, esse seria o primeiro passo. Ok, ok, boa. Entendendo esse contexto de oferta irresistível, para que você possa atrair o maior número de pessoas, uma oferta alinhada com a massa, vamos dizer assim, né? O maior público daquele nicho que você entrega. Quando a gente fala sobre oferta irresistível, a gente está falando de identificar, obviamente, uma dor que seja latente no cara e que essa dor seja um problema em comum de todo mundo. Vamos exemplificar para a turma aqui, por exemplo, mão de obra para construção, Tá? trazendo para esse universo aqui dos Estados Unidos. Você que já tem o framework desenhado na sua cabeça aí, dá um exemplo de uma oferta irresistível para resolver essa dor de mão de obra qualificada para a construção. Mas você fala de atrair as pessoas que possam. Por exemplo, eu quero pegar aí na área da construção, eu quero captar pessoas
que vão trabalhar na minha empresa de construção. Tá, Vão fazer legal. piso, vão fazer telhado, vão fazer, sei lá. Como que o empresário pode comunicar de uma maneira abrangente e, ao mesmo tempo, encontrando um nicho específico ali de Legal. pessoas? Então vamos pensar o seguinte: o que é o normal a pessoa fazer? A pessoa falar assim, ó, preciso de pessoas que trabalhem com piso. Vai vir uma galera desqualificado, já não tem processo. Tem um modelo que a gente chama que é a copy reversa, que é quando eu ensino para a pessoa aquilo que no final eu quero ou contratar ou mesmo vender. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu quero contratar essas pessoas, eu assumo o primeiro posicionamento que eu tenho um plano de carreira, um plano de negócio, um plano de modelo para aquela pessoa. Então, vou gravar um vídeo. Aqui é o Natanael Oliveira, nesse vídeo eu quero conversar com você que é um especialista em pisos e você trabalha nos Estados Unidos. Eu vou falar como é que está o mercado hoje. Eu vou explicar para você quais as principais oportunidades. Eu vou te dar alguns alertas com os principais riscos que você tem que evitar. E o mais importante, como é que você pode ter uma previsibilidade no seu serviço, como é que você pode ter uma lucratividade e você possa realmente estar nos locais certos. Então vamos lá. Primeiro, quais são as oportunidades hoje? Então eu começo a falar sobre o mercado como se eu sou o mentor desse cara agora que trabalha com piso. Ó, cara, cuidado com isso. Vão ter pessoas que vão querer te contratar, que o cara vai nesse modelo. Não vai nesse modelo. Como é que tá o mercado hoje? Hoje nós estamos com isso, isso, isso. Aí no final, que eu orientei a pessoa, que eu dei direcionamento, eu falo, a propósito, nós estamos precisando de profissionais. Então, se você tem essa qualificação, se você quer esse nível de oportunidade, se você quer trabalhar nesse formato que nós trabalhamos, você vai preencher uma aplicação aqui pra gente conversar com você e quem sabe você possa fazer parte do nosso time. Pronto. Perfeito. Mas eu não atrair ele, preciso. Ó, eu vou te ajudar, você que trabalha com isso. Porque quem não é, o cara já vai embora. Quem não vive aquela realidade, ele já vai embora. Ele já tá totalmente fora daquilo. Sim. Então, é uma copy reversa. Eu quero atrair esse cara, então eu vou dar conselho pra ele, eu vou orientar ele, eu vou falar daquele projeto e no final eu vou recrutar ele. Como se fosse uma venda. Boa. Perfeito. Vamos dar uma guinada aqui e trazer um pouquinho da sua experiência no mercado digital americano. Fala para nós as principais diferenças entre o mercado digital brasileiro e o americano. O que você tem visto aí? A gente tem a base que, logicamente, tem a questão cultural. Como que o americano compra e como que o brasileiro compra. Aí você precisa olhar o contexto da vida do americano e da vida do brasileiro, dos anseios do americano, dos anseios do brasileiro. O americano, desde muito cedo, adolescente praticamente, ele já vai ter acesso a algumas coisas que, infelizmente, uma pessoa às vezes com 50 anos no Brasil não teve acesso. Então você vai ver, para no estacionamento do high school, você vai ver ali aquelas adolescentes, jovens, novos, dirigindo veículos que, às vezes, um pai de família no Brasil nunca vai ter aquele carro na vida toda dele trabalhando. Então, para o americano, ele tem acesso às coisas muito rápido. Aquelas coisas que sonho de consumo para muitos brasileiros. Isso muda a dopamina, a forma de recompensa. O americano, ele olha aspectos em uma transação comercial que o brasileiro não olha. Todo mundo compra por emoção. Mas, via de regra, a emoção do brasileiro é muito mais forte. Porque tem assim, ó. Nossa, tô comprando agora um iPad. Quem diria? Eu não tinha nem caderno. A pessoa, às vezes, ela passa o resto da vida dela lembrando. Um dia desse eu não tinha caderno para estudar. Hoje eu tenho um computador. Antes eu não tinha... Ela tá sempre tentando preencher aquilo. Por isso que você vai ver, às vezes, muitas pessoas que são extremamente bem-sucedidas financeiramente e até hoje elas estão ainda comprando por conta daquela emoção. É o empresário que ele faz um anúncio no jornal, tá nem aí pro ROI. Ele fala, meu nome no jornal. Tô no jornal. Tô no jornal. Você tem esse aspecto mais forte. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, como eles já tiveram muitas dessas vitórias, na hora que ele vai comprar, a primeira coisa que ele vai falar é o seguinte, eu entendo isso aqui. Você sabe, a gente brinca um pouco isso, porque para eles, se eu faço um desenho de um quadrado, isso aqui é um quadrado. Mas pro Brasil, não, mas esse quadrado tá um pouquinho torto. A gente tem várias... Dentro de uma mesma cidade, você tem várias realidades diferentes. Dentro do mesmo estado, no país, realidades diferentes. Então, pro americano, a objetividade é objetiva. A nossa objetividade é sempre subjetiva. Então, pro americano, se ele não entender o que você está vendendo, ele não vai comprar com você. Você tem que ter um trabalho que nós chamamos de super simplificação.
Então, quando eu vou vender para o americano, eu tenho que falar o seguinte: eu vou escrever um livro para você com 90 páginas e esse livro vai ser publicado na Amazon. Eu vou te entregar esse serviço em 7 dias. Você vai fazer um investimento de $1.000 e eu vou te entregar capa, diagramação, publicação. Você detalha o escopo. Pronto. Vou falar com o brasileiro. O que você acha de você ser o primeiro autor da sua família? Alguém da tua família já escreveu um livro? Eu tenho que... Muda Muda completamente. completamente. Não que o americano não tenha essa conversa, não tenha esse confronto, mas se na hora da oferta não for algo que ele entenda, e às vezes a gente que mora aqui, a gente demora um pouco para mudar o nosso cérebro com relação a isso. De que é daquele jeito, acabou. Porque eles estão acostumados desde criança, no pre-K, ó, você tem que fazer essa atividade aqui. Eles são muito... Eu não acho que... Para muitas coisas, eu não acho que isso seja uma vantagem, tá? Uhum, eu também, Eu acho que o também brasileiro acho tem uma não. mentalidade muito mais próspera do que o americano. Fato. Quem mora aqui vai conseguir olhar nesse O aspecto. americano acaba se enviesando numa única coisa ali, às vezes numa profissão, e se ele perde aquilo, ele fica É, completamente é isso aí. desnorteado, enfim, ele tem que se reinventar e às vezes não tem as trilhas neurais para fazer isso. É isso aí. O brasileiro já é um cara mais criativo, resiliente, adaptável, né? É isso aí. Mas trazendo para esse contexto aí que você está falando, as estratégias de marketing, então, precisam ser adaptadas Precisam ser para esse adaptadas. perfil. Agora, falando para a nossa audiência, que são brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Se você olhar, existe, eu acho isso muito curioso e eu entendi o porquê que todo brasileiro fala isso, né, quando vai se apresentar, que é o tempo que tem de América, né? Esses dias eu me peguei falando. Eu achava estranho e falava, cara, o que tem a ver você falar, sou fulano e estou há tantos anos aqui? Mas depois eu entendi que aquilo significa um marco na vida da pessoa, né? De uma transição que ela fez em relação a algo que ela viveu no Brasil e agora ela está aqui, então ela sempre gosta de, eu estou aqui há 25 anos, eu estou aqui há 10 anos, estou aqui há 5, 8, 1, enfim. Você acredita que o tempo de vivência aqui transforma esse brasileiro num cara mais americano e por isso as estratégias de marketing americanas tendem a funcionar com esse cara? Ou não? A raiz do brasileiro é mais emocional e ela não vai mudar? Como que você enxerga isso? Vamos lá. Ótima pergunta. Eu vou dividir em duas partes. A primeira é entender, assim, que as empresas americanas, vamos pegar o imigrante e o americano. Boa parte das empresas americanas não vendem só para os americanos. Muitas das vendas acontecem para imigrantes. Ok. Então, se você for pegar, inclusive concessionárias, etc, etc, tem mercados inteiros, Banco, né? Tem bancos, o Regions Bank, mas que é mesmo... muito focado em imigrantes, né? Por exemplo. Então, assim, as empresas americanas, elas sabem que muitas vezes uma coisa é vender, a gente precisa mudar isso às vezes. Vender para quem mora nos Estados Unidos é diferente de vender para americano. Se a gente for pensar em vender para o americano, é uma estratégia. Para quem mora nos Estados Unidos, é outra estratégia. Uhum. Mesmo que seja o falante de inglês ou não. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um projeto que eu ajudo há mais de um ano. Eu ajudo a transformar a mensagem em livros. E por 2 ou 3 vezes eu quis fazer uma coisa diferente. Poxa, eu sempre mando dessa forma. Deixa eu colocar um livro aqui um pouquinho maior. E aí o feedback. Eu vi que você mudou o livro. Algum motivo específico? Aquele outro modelo era legal. Ou seja, quando eu presto serviço para um americano, ele quer aquele padrão sempre. Não vai mudar. Então eu tenho que entender que o americano é o padrão, daquele jeito, aquele combinado, pode passar anos naquele modelo e tá tudo certo. Ele não vai te dar feedback, ele não vai falar que tá bom nem que tá ruim, se ele continua é porque ele quer daquele jeito. Ponto. Agora, vender para quem mora nos Estados Unidos depende do quanto tempo a pessoa está aqui. Porque vai mudando algumas coisas. O teu nível de consciência vai aumentando. Os erros que você comete. E quando eu falo erro, é como se fosse assim.
Existem decisões que você toma num primeiro momento que você não tem acesso a todas as informações, que são boas decisões para aquele nível de consciência que você tem. Só que quando você mora aqui há mais tempo e você vai entendendo como o sistema funciona, você fala, cara, isso aqui não vale a pena. Então você começa a ter uma racionalidade que ela é meio que obrigatória você ter. Porque você começa a entender o sistema. Você começa a entender que dá para comprar um iPhone por 4 canais diferentes que não seja somente a Apple. Você começa a entender várias coisas diferentes. Então, meio que é difícil você voltar atrás. Aí eu vou, por exemplo, vou contratar uma ferramenta de portal de membros. Eu posso pagar $99 por mês, ou eu posso pagar R$9,90. Tá, mas eu vou na de R$9,90. Só que a de R$9,90 você tem que preencher uma aplicação dizendo que você quer ser um dos usuários beta daquela ferramenta e você aceita, por conta de 90% de desconto, que tenha algumas atualizações que possam temporariamente impactar no portal de membros. Mas se a pessoa não sabe que existe aquilo, ela nunca vai, ela vai pagar os $99. Então é isso que eu falo. A questão é, à medida que você vai entendendo o sistema, vai vendo o mecanismo, vai vendo como é que as coisas funcionam, você fala, peraí, eu quero ver a proposta, mas eu quero entender a estrutura dessa oferta. Sim. Você começa a buscar entender a oferta e não só o que a pessoa está dizendo. Por isso que vai perdendo um pouco o efeito da parte persuasiva emocional. E vai ficando muito mais forte qual é a oferta. Aí é a criação do, que eles falam muito, real deal. Isso aqui é uma boa proposta. O que muda é isso, inevitavelmente. Agora, uma pessoa que acabou de chegar, que ela não tem isso, ela está acostumada no Brasil, porque qual que é o problema no Brasil? No Brasil, muitas vezes, você tem boas ofertas, maravilhosas, que são apresentadas mediocremente. A oferta é boa, mas a apresentação é ruim. Só que aqui você tem apresentações maravilhosas, que a oferta não é boa. Se você olhar, você fala, não tem isso. E muitas vezes essas informações são ocultadas porque, primeiro, a pessoa que está vendendo não tem todos os detalhes técnicos da oferta. Vou dar um exemplo para a galera entender. Você vai comprar uma casa. O que normalmente você está acostumado? Vou olhar isso, vou olhar o financiamento, vou olhar tudo mais, etc. Mas você tem uma property tax, por exemplo. Que é o nosso, como se fosse o IPTU. E dependendo da região, aquele property tax pode sair do primeiro ano para o segundo ano com mais de 200% de aumento. E muitos corretores não vão falar isso. Ou porque ele não sabe, ou porque ele não quer falar. Então a pessoa comprou a casa, tá pagando, de repente ela recebe lá. Vem a surpresa. Vai aumentar aqui $12 mil. O negócio que você vai pagar por ano. Toma um susto. O americano, ele já chega. Ele já sabe. Ele já sabe que tem um seguro, que ele já vai perguntar, ele já vai olhar o condado. Ele já tem experiência de olhar a oferta como um todo. Porque às vezes você olha, nossa, é mais barato. É, mas lá na frente isso aqui vai acontecer. Daqui a 3 anos isso pode acontecer. Então tem esse fator que ele influencia brutalmente na tomada de decisão. Então, hoje, eu faço muito mais ofertas americanas do que ofertas no formato brasileiro. Então, eu vou fazer um evento no Brasil agora. A minha oferta foi 1 dia de imersão, mais 1 ano de comunidade online, mais 3 meses de mentoria, mais um Done for You, mais um pacote de agentes, mais um pacote de aplicativos, e você ainda pode levar um convidado com 50% off. Então, eu começo a proposta falando nisso. Essa é a minha proposta. Agora deixa eu te falar sobre o evento. O que você vai aprender? Isso é o modelo americano. O modelo brasileiro eu vou. Vai construir jornada, história. É isso aí. Para gerar conexão emocional. Excelente, excelente. Então você deixou muito claras essas diferenças aí. Explica um pouquinho de forma infantil até, eu vou dizer, o que é um funil, para as pessoas entenderem, porque muito se fala sobre funil de vendas, funil de marketing, funil de comunicação. Clarifica para a turma aí o que é um funil. Sempre que eu falo sobre funil, eu falo muito sobre as etapas que as pessoas passam até tomar um processo de decisão de compra. Então, quando você vai começar a construir um funil de vendas, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual que é o caminho que eu quero que a pessoa passe. Quais são as etapas que eu quero que essa pessoa ela viva nesse primeiro momento. Então, para a galera em casa entender, um funil é um desenho de um fluxo que a pessoa vai passar desde ela te conhecer até o momento que ela vai comprar com você. Então, em termos simples, para uma criança de 10 anos entender, é isso. Qual que é o desenho do fluxo que a pessoa vai passar
até ela comprar com você. Show, show. Quais são os tipos de funis? Nós temos o funil de aquisição, que ele transforma um desconhecido em uma primeira compra. Então, por exemplo, o livro, ele é um funil muito mais de aquisição do que de monetização. Por mais que você possa ganhar dinheiro com o livro, não obrigatoriamente é o teu produto principal. É uma forma de atrair clientes. Então, os funis de aquisição, eles são marcados pela entrega de conteúdo gratuito, como um e-book, um PDF, ou conteúdos low ticket, como um desafio online, um mini curso, um material de menor valor. Já os de monetização, eu já tenho o contato daquela pessoa, ela já me conhece. Vou fazer uma aula ao vivo, vou fazer uma sequência de lives. Geralmente eu vou vender o meu produto principal. E você tem um de ativação, que é quando a pessoa já te conhece, você já tentou vender para ela o seu produto principal, não comprou, e agora você vai oferecer para essa pessoa uma alternativa com valor menor. E o funil de branding e reconhecimento é, por exemplo, isso aqui, um podcast. Nós não estamos fazendo uma oferta diretamente, nós não estamos apresentando, mas a pessoa ela está gastando tempo de tela. Então, quanto Ok. mais tempo de tela a pessoa tem com você, mais o cérebro dela te reconhece como familiaridade, e você tende a comprar daquilo que você reconhece. Então, num futuro processo de tomar decisão, eu lembro, já acompanhei vários episódios com essa pessoa, já acompanhei essa pessoa na internet, é mais fácil tomar uma decisão de compra. Essa familiaridade. Então, você tem a aquisição, a monetização, a ativação e o branding reconhecimento, que é o que a gente chama de hoje de tempo de tela. Boa. Eu me lembro, eu não me formei, não cheguei a terminar a minha faculdade de publicidade e propaganda, mas uma coisa que o meu, os meus professores e naquele período sempre batia na tecla é que uma pessoa só compra de você depois ela ouvir falar 7 vezes. Não sei se você já ouviu essa Sim, são máxima 7 aí. pontos de conexão. É. Explica para a turma isso hoje traduzido no digital com base nos funis que você ensina, com base em tudo que você já viveu, porque eu vejo que muitas vezes os empresários eles deixam de comunicar com aquela pessoa antes de chegar nessas 7 vezes, É isso aí? nesses pontos de conexão e acabam desistindo, Sim. né? Que aí a gente tem aquelas questões de remarketing, as estratégias digitais para que essa pessoa possa te ver novamente, né? Legal. E traçar esses pontos de contato. Fala um pouquinho sobre isso aí. A ideia é assim, eu para que eu deseje alguma coisa, se você for olhar na Bíblia, a Bíblia fala isso, né? A fé vem pelo ouvir. E a explicação científica ali é que quando você escuta algo, em um primeiro momento, o cérebro reconhece aquela informação como algo novo, ele vai tentar processar. Pela repetição do ouvir, eu crio uma conexão neural. A conexão neural criada, eu posso ter o desejo. O desejo alimentado, ele direciona para uma ação. Então é uma fase neurológica, fisiológica, é processual. Eu conheço, pondero, vejo de novo, desejo. Desejo a um nível que me faz agir. Esse é o processo, tá? Então, por exemplo, você viu lá um vídeo de um rodízio de sushi. Você olhou e falou: legal, beleza. Aí depois apareceu um novo vídeo pra você. Aí alguém falou: cara, você já viu aquele rodízio de sushi que lançou aqui em Orlando? Bom, cara. Fui ontem, tava demais. Legal. Aí a tua esposa chega e fala: ei, tu viu o vídeo do sushi que eu te mandei? Ah, tu me mandou assim, olha, é o mesmo vídeo. Vai criando uma tempestade perfeita que você fala: cara, vamos nesse Vamos sushi lá. agora. Ponto. Alguns aqui estão ouvindo agora a palavra sushi, vou pedir sushi hoje. Esse é o processo. Só que muitas vezes isso acontece de forma aleatória. E você pode construir esse processo. Então, se eu quero construir esse processo, eu falo: beleza, eu vou gravar um vídeo falando sobre lance o seu livro na Amazon. Depois eu vou mostrar um depoimento de um aluno que ele já colocou o livro dele na Amazon. Depois eu vou fazer uma aula explicando como é que se faz esse processo. Depois eu vou colocar uma imagem de um aluno que virou best-seller. Eu já entrego todos os 7 de uma vez. Porque cada um tem um processo específico. Tem um que vai atingir o cérebro reptiliano, o límbico. Você vai construindo todos esses pontos. E você vai distribuindo massivamente. E muitas vezes, o que precisa ser feito é: eu te fiz uma oferta. E às vezes você fala: eu não decidi nem que sim, nem que não. Fala: Lê, aquela oferta que eu te mostrei, ela ainda tá de pé. Só que é o seguinte: eu preciso que você decida até tal dia. Porque depois desse dia eu consigo te vender ainda, mas não tem mais esse bônus, esse bônus, esse bônus.
Eu coloquei uma timeline e uma deadline. Eu te dei aqui esse prazo e aqui tem essa deadline. Você pode comprar depois, mas depois não tem mais isso aqui. Agora você tem uma data para decidir. Então você tem os estímulos e uma data para decidir. Por isso que você vê, olha, só esse final de semana, vai acabar. Porque se não tiver uma deadline, uma mudança na oferta, a pessoa também pode procrastinar. Então, esse Sim. conceito ele faz todo sentido. O problema é que muitas vezes a pessoa oferece uma vez, a pessoa não comprou. Mas você ligou de novo? Você perguntou? E às vezes é só um, e aí? Você pensou na proposta? É só isso. Porque a pessoa, ela tá aqui, ó, quase decidida. Quanto mais ela se distanciar daquela decisão, mais o desejo vai indo embora. Sim. E o desejo, ele é súbito. Enquanto aquele desejo está carregado, eu posso agir. Se aquele desejo diminuir, Já era. uma Tem que estra- construir de novo. tem que construir tudo de novo. Uma coisa que eu faço é assim. Você falou pra mim, cara, tá fechado. Tá fechado? Tá fechado. Mas você concorda comigo entre tá fechado, tá pago, não tem um abismo? Total. O que que eu faço? Tá fechado? Beleza. Vamos apertar aqui a mão. Fechou. Beleza. Vamos começar agora. Eu já crio o grupo, já mando o material, já assumo que tá fechado. Você não falou pra mim que tá fechado? Então vamos começar. Por quê? O cara que não vai fechar, ele dá um passo pra trás. Às vezes a pessoa, ela quer fechar, mas não decidiu. Ela só está falando que tá fechado, mas ela não decidiu. Eu faço eu falo pra minha equipe fazer isso. A pessoa fechou, tá bom. Já crio o grupo dela, já libera os acessos. Eu confio na palavra dela. Ela tá dizendo que fechou, então já libero aqui os acessos. E quando a pessoa recebe o acesso, eu não estou querendo colocar a pessoa numa posição de que, agora eu vou obrigar. Não, você está me falando. Você falou que tá fechado, tá fechado. Você falou que tá fechado? Então eu concordo com a sua palavra. Eu não vou ficar agora esperando um procedimento. É que nem os caras na concessionária. Vamos levar o carro? Vamos. O que o cara, a primeira coisa que o cara faz? Traz a chave do carro pra ti. Você nem assinou ainda, o cara traz a chave, ele começa a dar os materiais, ele já tira a placa, ele já vai agindo, ele já vai te conduzindo no fluxo. E muitas pessoas precisam disso. Elas têm que ter essa condução até o fechamento, porque ela já decidiu, o desejo foi criado, vamos lá, não, eu levo você. É mesmo assim, às vezes você tá no local, você quer um café? Você aceitaria um café? Mas não, ó, Já traz o café. já traz o café. Ó, eu trouxe um café pra você. Obrigado, a pessoa vai aceitar. Então, existem pessoas que elas, aí nós vamos entrar nos perfis psicográficos. Porque cada funil tem um processo de vendas, mas cada pessoa tem um perfil psicográfico. Boa, fala sobre isso aí um Eu pouquinho. tenho que identificar o perfil da pessoa. Então eu falo assim, legal, essa pessoa, ela tem um perfil psicográfico de condução. Ela quer conduzir. Então eu jogo pra ela. E Ale, como é que você quer fazer? O que é o melhor pra você? Não, então fica bom pra mim se eu fizer assim, assim, assim. Então eu conduzo pra você. Agora existem pessoas que elas têm a necessidade de condução e ela vai jogar pra você. O que você acha que eu devo fazer? Mas você acha que realmente isso vai dar certo? Essa pessoa, ela precisa de uma confirmação. Vamos lá. Por tudo que você me falou, por todas as informações que você trouxe, eu acredito que esse projeto tem muita chance de dar certo. Obviamente eu não posso garantir, mas nós vamos seguir todo o trabalho. Então o que eu vou sugerir para você agora? Nós vamos começar com esse primeiro passo. Você começa a desenhar e conduzir a pessoa, porque ela pediu a condução. Existem pessoas que elas vão querer fazer perguntas. Elas estão ali brigando. É o perfil que a gente. Você tem o decisor, você tem aquele que quer ser influenciado, direcionado, você tem aquela pessoa do racional, ela quer entender, quer colocar na lista. Então, muitas vezes você tem que voltar e falar o seguinte: eu vou explicar todo o processo e eu quero que você me aponte aqui coisas que você tenha dúvida. Beleza? Beleza. Isso aqui eu não entendi. Aí você vai lá aprofundando. Porque tem um momento que é aquele silêncio que fica assim, ó. Beleza, você não pode deixar esse silêncio acontecer. Porque esse silêncio é o cérebro dela procurando alguma coisa nova. Então, se eu estou aqui e expliquei, beleza. Então, é o seguinte, próximo. Aí eu já começo a conduzir. Pode ser que a pessoa me traga de volta e fale, não, mas eu ainda. Tá bom, vamos pra cá. Então, vamos conduzir. Até o ponto que a pessoa fala, tá, eu não tô pronto pra dar esse próximo passo. Ela precisa falar. E eu, sempre que eu vou falar com a equipe comercial, eu digo o seguinte: você está conduzindo uma conversa. Você está conversando com a pessoa no telefone, você está conversando com a pessoa pessoalmente. Se aquela pessoa está conversando com você, existe um interesse. E muitos comerciais, eles não querem mandar mensagem para a pessoa e falar assim, e aí, ficou com alguma dúvida? Não é e aí, ficou com alguma dúvida. Como que aquela conversa terminou? Se aquela conversa terminou da pessoa falando, vou conversar com meu marido, vou conversar com a minha esposa, ok, dê um período da pessoa conversar, ao invés de chegar pra pessoa e falar assim, ó, conversou com a sua esposa? É você chegar e falar,
Ó, quinta-feira agora vai ter uma outra reunião. Eu tô trazendo muito pra mentoria só pra facilitar pra galera entender. Boa. A última conversa do meu comercial com aquela pessoa foi: vou conversar com o meu marido e aí eu volto pra gente conversar. A pessoa não mandou mensagem. Eu não vou chegar pra ela e chover no molhado. Conversou com o seu marido? Se ela conversou ou não, não importa. Ela não voltou pra fechar? Então eu falo: ô Maria, quinta-feira agora vai ter uma outra reunião. Traz seu marido. Já é uma reunião da mentoria. Eu quero te convidar pra você participar, pra você viver a experiência da mentoria. Traz teu marido e lá você pode conversar com o Natanael. Cara, isso eu tenho um exemplo para ilustrar o que você está falando, que faz todo sentido. A gente fez um evento em Miami, dia 21 de fevereiro. Tá? Né? Lá a gente fez uma oferta para a nossa mentoria, para o programa de formação de mentores. Tá. E aí teve uma pessoa que, cara, eu quero tal, mas agora isso e aquilo, veio as condições dela ali e tal. Enfim, ela não fechou naquele momento. E aí eu peguei e passei para o meu time, uma menina que faz o acompanhamento das pessoas que participam dos meus eventos. Falei, ó, essa pessoa em algum momento ela vai fechar. Eu não sei em que momento, mas ela está muito inclinada a fechar o processo, então acompanha. Peguei o telefone, passei para ela e falei, ó, não quero que você venda, não quero, eu quero que você se relacione com ela. E aí a menina começou a conversar, gerar relacionamento e tal. E aí teve uma aula da minha mentoria que eu falei, ó, manda o link para ela e fala que eu quero que ela participe, para ela conhecer a nossa equipe, conhecer os nossos mentorados, a turma que está, para ela viver a experiência de assistir essa aula. Ela entrou na aula, assistiu, fiz uma geração de valor personalizada para ela, com perguntas que ela fez e tal. Passou mais uma semana, eu falei com a menina, agora você chama ela e entra no ponto de oferecer o produto novamente. Já tinha passado um mês do evento e toda essa jornada. E aí agora, na terça-feira, agora, nós estamos aí meados de março, na terça-feira ela fechou. Então é o que você está falando, né? Isso aí. Quando você tem esse acompanhamento, faz follow-up, tira ali, derruba algumas objeções, traz a pessoa para perto, você invariavelmente vai acabar fechando. E lembra, tem que ser sistêmico. Todo mundo que negociou vai ser convidado para participar de uma aula. Todos. Ponto. Vira processo. Porque entenda, a pessoa está lá inclinada a comprar algo. É normal que a pessoa sinta medo, que ela sinta dúvida, que ela tenha objeções. Não é uma frase da equipe comercial quebrando objeções. E aí você vê esses vídeos na internet. Confronto. Mas você não... eu tenho preguiça disso. Na vida real não é assim que funciona. É processo, né? O processo é falar o seguinte. Vamos lá. Você não está confortável em tomar uma decisão. Fica tranquila. Continua acompanhando. Continua participando. Eu só vou te fazer um convite especial. Você vai participar de uma aula agora para você já ver como que é. Você fica lá caladinho, se quiser perguntar, pergunta, se não quiser perguntar, só para você ter um elemento a mais para te ajudar a tomar a sua decisão. Beleza? Beleza. A pessoa entra lá na aula, participa como convidado. E aí? Precisa de mais um tempo para conversar? Ok, mas a pessoa teve um contato a mais. É isso, é processo. É você repetir. E você continua entregando, continua participando. Isso faz muita diferença. Agora, isso é um modelo muito americano. Sim. O americano, ele sempre vai falar open house, vai te convidar para aulas experimentais, vai permitir que você viva algumas experiências, mas já dentro do processo. Ele não vai fazer um negócio exclusivo para você, ele fala, vem aqui participar. Sim. Vem aqui, entra na aula, entra no treinamento, entra no evento, participa um dia. No mercado imobiliário a gente vê muito, né? O povo abrir as casas que estão à venda no final de semana para É isso aí. quem tem interesse em conhecer Isso e tal. Isso aí. Agora, olhando para essa perspectiva, eu queria que você falasse um pouquinho dos erros mais comuns nesse processo. O que você identifica assim que, cara, não faça isso? O que você pode... O principal é quando você encontrar uma estratégia que deu certo, não se limite só àquela estratégia. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. Por exemplo, eu encontrei um modelo que eu faço um evento presencial gratuito, lá dentro eu faço um pitch de vendas. Lá eu estou vendendo. Beleza, mas pode chegar um momento que você tenha convertido 30% das pessoas. Pode chegar um momento que converta 5%. Pode ser um momento que você fala, caraca, a gente não vendeu nada hoje. Porque você está repetindo o mesmo estímulo com a mesma oferta. Então, às vezes, você precisa alternar. Eu vou fazer um presencial, mas vou pegar essa mesma galera que veio presencial, eu vou convidar para um ao vivo. Esse que veio do online, eu vou convidar, eu vou fazer variações
na estratégia, porque são essas variações que permitem com que você possa manter o resultado. O maior erro é esse. Quando você acerta, achar que acertou para sempre. E não é assim. Você sempre vai encontrar uma barreira em determinado momento. Eu vejo muitas pessoas chegam para mim e falam, cara, meu evento presencial não tá mais convertendo. Eu falo, mas quem são essas pessoas? A pessoa acabou de conhecer. Sabe por que aquele último evento converteu? Aquelas pessoas que estavam ali já te acompanham há 6 meses. Então elas já estavam prontas para comprar. Esses outros você precisa preparar. Agora, ao invés de preparar no presencial, prepara no online primeiro. Sim. E às vezes é assim, ó. Ah, eu tenho um evento sexta-feira, presencial. Todo mundo que se cadastrou, gente, quinta-feira vai ter um aquecimento. Antes do presencial, eu quero conversar com vocês online. Aí pergunta o nome da pessoa no Zoom, deixa a pessoa falar sobre ela. Quando for na sexta-feira, todo mundo já se conhece. Você já conversou com aquela pessoa, você já sabe quem ela é. É um detalhe, é um dia antes do evento. Eu faço muito o aquecimento do presencial. Porque eu sei que no presencial, eu tô ali entregando conteúdo, não dá pra falar com todo mundo na hora, mas no online dá. Sim. Então, um dia antes, eu reúno uma parte dos participantes. Ó, amanhã você vai estar lá? Legal. E aí, o que você vai buscar lá amanhã? Eu já começo a orientar a pessoa ali. Quando chega no outro dia, a pessoa fala, nossa, o que você me falou ontem já foi maravilhoso. Já tá metade do caminho andado. Sim. E hoje, quais são os canais que você está utilizando para, primeiro, para atrair público novo e depois, obviamente, para dar acompanhamento para quem já te conhece e levar para o fechamento? O principal para mim hoje, novo, são os livros. Então, eu trabalho muito forte nos meus livros, meus e-books, meus desafios. Fala um pouquinho sobre isso aí. A ideia é assim. Dentro do... Você tem lá o programa da formação dos mentores. Para a pessoa ser mentor, ela tem que encontrar primeiro o público que ela vai ajudar. A promessa dela. Isso aqui pode ser um livro. Você falar sobre... o primeiro livro pode ser o modelo de negócio do mentor. Explicar para ele o que é o modelo de negócio. Um segundo livro pode ser falar assim, ó, ofertas irresistíveis para vender mentoria. Tá falando só sobre oferta. O segundo livro, o terceiro livro pode ser entregas de mentoria. Como que você entrega mentoria com escala. O quarto livro é como que você... eventos presenciais para mentor. O funil de venda. Você começa a criar materiais. Eu tô falando livro, mas pode ser um e-book mais um desafio online. Você começa a criar variações falando do mesmo assunto com uma ênfase diferente. E aí, dentro de cada um desses livros, internamente, ou desses desafios, você leva para sua formação. Ao invés de você já atrair a pessoa falando da formação, você atrai pelo livro desafio e lá dentro você fala da formação. Então você tem a atração e você tem... Quando você fala de desafio, dá um exemplo. É você chegar e falar, próxima quinta-feira eu vou fazer o desafio Mentor 10X. Como é que você escala o teu programa de mentoria em 10 vezes aí em 2026? São 2 horas que eu vou falar 7 estratégias para você escalar sua mentoria. Então, entrega lá. Reuniões no Zoom online fechadas. Isso. Que você cria ali. Isso aí. Só que você pode cobrar por essa reunião, a primeira, por exemplo. Ok, boa. Então você tem ali os desafios, livro, e-book. Você tinha falado em algum momento, eu peguei ali, você falou da estratégia de livros, e-books mais curtos. Isso tem a ver? Tem algum impacto na questão? A ideia é assim, um livro... Vamos pegar o Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro ali de menos de 100 páginas. Best-seller. Sim. Então é um livro que ele é lido. A pessoa abre, lê, tem impacto, fala dos quadrantes, conta a história e tudo mais. A pessoa termina de ler e fala, legal. E tem livros que você compra que você não vai terminar de ler aquele livro. São 200, 300 páginas, mas a estrutura do livro em si não é tão convidativa para que você leia. A ideia desses livros é uma substituição ao modelo das cartas de vendas. Por que nós falamos até hoje no mercado? Vamos fazer uma carta de vendas por conta do modelo americano. Quem mora aqui sabe a quantidade de cartas que a gente recebe com propaganda. Antigamente, chegavam cartas que eram cartas maiores. Você abria a carta e tinha lá, caro leitor, hoje eu quero falar com você. E vinha uma carta longa e no final você mandava o cheque de volta para você comprar alguma coisa. Esse modelo, até hoje, ele é utilizado. Só que nós substituímos isso, alteramos para Video Sales Letter. O que era uma Long Sales Letter, papel, se tornou um Video Sales Letter. E aí depois, o Jeff Walker quebrou esse vídeo de vendas de 60 minutos em 3 vídeos. Foi aí que surgiu forma de lançamento. E depois, criaram o modelo do webinar. Que o webinar, se você pegar a palavra webinar, vem de seminar, que era o seminário presencial, que é seguir uma carta de vendas, é uma cartilha. Quando eu vou para o livro, o meu livro é uma carta de vendas. É um roteiro que está sendo seguido ali. É muito difícil, às vezes, para as pessoas conceberem isso. Elas falam, vou escrever um livro. Tá, mas você vai escrever um livro tradicional ou você vai escrever um livro de vendas? Uma carta de vendas. Qual que é a diferença? Você vai educar,
mas você está conduzindo a pessoa para que no final ela possa comprar. Essa é a diferença, então, por isso que o livro fica ali 80, 90 páginas. Porque, na verdade, é um conteúdo? Mas é muito mais uma carta de vendas. Eu estou mudando crença, eu estou quebrando objeções, eu estou explicando casos, estou fazendo promessa, estou explicando a minha metodologia, estou contando a minha história, estou quebrando objeções, estou dando testemunhos. E no final do livro, a última frase é: você quer dar esse próximo passo? Me chama aqui. Então, na prática, é um livro, carta de vendas. Uau. E essa estrutura, você hoje desenvolveu agentes para realizar esse processo. Eu peguei tudo aquilo que nós tínhamos em cursos e treinamentos que eu ensinava para a pessoa. Eu falo: olha, eu treinei um agente. Eu não preciso que você entenda todo o processo. Você só vai usar o agente. Então a pessoa chega lá e fala: escreva uma carta de vendas. O agente já sabe o que é a carta de vendas, já sabe qual que é a estrutura, já sabe todo o processo. Então ele só avança naquela linha. Por isso que hoje ficou muito mais fácil. Antes você tinha que aprender para depois escrever. Hoje você pode, com um agente treinado por uma pessoa que já estudou aquele modelo, ela pode executar. Show. Fala um pouquinho para mim agora sobre o papel do posicionamento do empresário, do especialista, do cara que está num nicho em relação a toda essa jornada de funil. O que você pode trazer para a turma que está assistindo sobre a questão do posicionamento em detrimento de ter um funil, de ter oferta irresistível, ou seja, ela tem tudo construído. Tá. O posicionamento é importante ou não é necessário? Ele vai causar o peso, né? Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar, tem uma frase que diz: você não pode fazer um bebê em um mês, engravidando 9 mulheres ao mesmo tempo. Existem coisas que demoram tempo. Quem falou isso foi o João da Silva versus Warren Buffett. Então, quando você está bem posicionado, a sua mensagem ela carrega um peso maior. Quanto mais você cresce, maior o peso da sua mensagem. Isso que faz a diferença. O problema é, existem pessoas extremamente bem posicionadas, com autoridade, mas com um processo de vendas fraco. Um fluxo de vendas fraco. Às vezes eu vejo assim, um cara no Instagram, ele é muito posicionado. Aí manda uma mensagem inbox. Manda uma mensagem. Vai para um chat. Não tem um funil de vendas. Só tem assim, ó. Formulário para ir para um evento. Formulário para isso. Ao invés de levar para uma página de vendas, que tenha uma automação, ao invés de levar para um webinar gravado, acaba tendo resultado porque as pessoas gostam tanto daquela pessoa que ela acaba comprando. Mas eles deixam muitas pessoas no caminho porque o processo fica solto. O posicionamento, ele dá o impacto emocional do funil de vendas. Então, se eu peço para a pessoa assistir um webinar comigo, às vezes a pessoa fala: eu vou ficar nesse webinar aqui porque é o Natanael. Então, ela só ficou no webinar comigo porque ela me conhecia. Mas se eu vou falar com uma pessoa que não me conhece, eu não posso exigir o mesmo tempo de uma pessoa que me conhece. Sim. Por isso que os livros, eles são mais fáceis. A pessoa não precisa... Quantas vezes você compra um livro sem conhecer o autor? Você comprou pelo tema. Então, quanto menos conhecido você é, mais temático você tem que ser. Quanto mais conhecido você é, mais subjetivo você pode ser. Porque as pessoas querem saber o que você acha daquele assunto, o que você pensa sobre aquele assunto. E assim vai. Perfeito, perfeito. Nós temos hoje aqui uma realidade aqui do empresário brasileiro. Eu não tenho dados estatísticos assertivos, mas eu diria que a maior parte tem sérias dificuldades e crenças em relação ao digital hoje aqui. Pessoas que empreendem aqui. Sim. Eu queria que você... A gente já está partindo para o final aqui. Eu queria que você falasse aí 3 pontos para que o cara possa falar: cara, eu preciso ir para o digital. Quais são 3 pontos assim que você aconselha o cara a ir para o digital que vai fazer toda a diferença para ele? Acho que o principal conselho que eu quero dar pra galera é que, assim, as pessoas têm uma tendência a achar que o resultado de hoje é garantia do resultado de amanhã. Esse é o principal problema. Mas eu não preciso do digital, as coisas estão indo bem. E não é que as coisas precisam não estarem bem para que você vá para o digital. Esse não é o ponto. Mas o ponto é, se você está conseguindo ter resultados hoje sem o digital, você tem um potencial instalado muito maior com o digital.
Então, o primeiro ponto é entender a função prática, objetiva do digital, que é automação, alcance, distribuição e escala. É você não precisar fazer manualmente algo que pode ser automatizado, é você conseguir alcançar mais pessoas do que você está alcançando hoje e você ter uma possibilidade de escala mais organizada. Essa resistência que a galera tem, muito vem por esse medo de, mas isso aqui não vai dar certo, ou eu não preciso disso. A gente vê muito com donos de negócios locais. Eu tenho um restaurante, mas para que eu tenho que ir pro digital? Você sabe quantas pessoas poderiam visitar o teu restaurante por mês se elas vissem um anúncio, se elas pegassem um cupom, se você usasse um ManyChat, se você usasse alguma coisa nesse sentido? Sempre existe um caminho para a pessoa crescer. É o corretor de imóveis que ele fala, não, mas eu já tenho muitos leads, mas você sabe que você poderia melhorar a qualidade dos seus leads? Bom, dá para quebrar todas as objeções. Mas eu vou falar dos outros pontos, mas eu só quero dar um parêntese que, assim, a coisa mais difícil que tem é convencer uma pessoa que ela poderia ganhar mais. Quando a pessoa não é sobre o ganhar mais, é sobre a pessoa realmente atingir um potencial que ela pode alcançar. Isso é o mais importante. Então, existem pessoas que elas estão em um momento que ela precisa despertar. É muito cansativo você chegar para uma pessoa, nossa, mas você pode fazer isso, nossa, mas você pode crescer, e a pessoa fica, não, mas eu não Sim, perco tempo, porque sim. eu sei que se ela não quer, é diferente. Infelizmente, é do ser humano, a pessoa precisa estar numa situação extremamente desconfortável para que ela tenha um despertar. Existem pessoas que não precisam disso. Aí eu vejo como é que é um dom de Deus mesmo. A pessoa olhar e falar assim, cara, eu tenho um desejo da excelência, eu tenho um desejo de fazer as coisas bem feitas, eu tenho um desejo de crescer. Porque o que eu mais escuto de empresário é falar o seguinte, Nathanael, me ajuda aí no digital e tal, porque eu tô trabalhando muito, eu quero jogar golfe, eu não quero mais trabalhar. Ele está numa fuga. Ele quer ter resultados para que ele não tenha que trabalhar mais. É diferente da pessoa chegar pra mim e falar assim, cara, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Tá cansativo. Eu tô cansado, tá pesado. Mas eu tô ficando forte. Eu tô ficando mais desenrolado. A minha capacidade... quando eu passar dessa fase aqui, cara, ninguém me segura. Eu falo um pouco sobre isso. Você já a conheceu... Você não conheceu a Zoe, né? Que a Zoe ainda antes de nascer, né? Você conheceu as minhas 2 filhas e a minha esposa. Eu tenho 3 filhas. E a minha filha mais nova vai completar 10 meses agora. Tem a Melissa de 7, tem a Ariel de 5 e a Zoe agora com 10 meses. Nesse momento, trabalhar pra mim é mais desafiador do que quando eu não tinha as minhas filhas. Porque eu podia acordar de manhã e dormir de madrugada, podia fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Agora não, tem a rotina. Tem uma agenda Tem agora. uma agenda, tem um processo. Então, hoje eu trabalho uma quantidade menor de horas do que eu conseguia trabalhar no passado. É mais difícil pra mim agora conciliar todas as coisas ao mesmo tempo. Principalmente morando nos Estados Unidos. Mas eu sei que, por conta disso, eu me obriguei a ser mais eficiente. Então, hoje eu sei quantas horas eu desperdiçava. Que, nossa, era só fazer dessa forma, fazer assim, fazer desse jeito. Então, tem esses pilares também. Mas eu vejo, tirando isso, a pessoa fala, não, Nathanael, eu realmente quero usar o digital da maneira certa, da maneira inteligente. São princípios imutáveis. Então, se você tem na sua empresa, não importa qual que é o negócio, tem um estúdio de podcast. Eu não vou ficar colocando, faça o seu podcast, estude o podcast. Não, eu vou chegar na internet e falar o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra você, o que um podcast pode fazer por você? Número 1, eu estou falando de 3, 4 episódios, representar 90 dias de presença online pra você. Número 2, eu estou falando de um único corte, gerar mais audiência do que você gerou nos últimos 2 anos. Número 3, agora como que você faz isso? Eu acompanho 50 horas de podcast no mês. Deixa eu falar uma coisa, o que eu mais vejo de erro as pessoas cometendo. Erro número 1, erro número 2. Se você for gravar um podcast, cuidado com isso. Se você for promover o seu podcast, cuidado com isso. Quase que eu me esquecendo. Você pode fazer podcast no meu espaço. Você quer saber mais? Vem pra cá. Acabou. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Olha o espaço. Olha a câmera. Olha o material. Só fica falando do técnico. Não está criando uma autoridade sobre o assunto. Se eu tenho um espaço de podcast, eu passaria o dia inteiro ensinando pra galera como é que chega no podcast, entrega um conteúdo, como é que faz isso, e no final falar, eu ia me esquecendo, eu tenho um espaço de podcast pra alugar. Essa é a diferença. Não é sobre o produto, é sobre você, a sua autoridade sendo trabalhada. E o último ponto é, vamos imaginar, a pessoa gravou 20 vídeos, 30 vídeos, você pode passar 1 ano usando esses vídeos. O anúncio fica rodando lá o tempo todo.
Então você tem uma presença online fortíssima. E eu vejo aqui, a galera aqui nos Estados Unidos depende muito de comunidade, de network, de indicação. Aí eu pergunto, quantos vídeos você gravou nos últimos 30 dias? 0. Nos últimos 60 dias? 0. No último ano? Não gravo, não me promovo. Mas sabe o que é? Aí sempre vem, né? A explicação. É porque eu tô muito... Não importa. Ah, Natanael, mas eu não dou conta de entregar. Eu não quero saber se você vai vender. Você só precisa ser visto, reconhecido, ser autoridade, construir o teu nome, a tua reputação. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado vale mais do que a prata e o ouro. Um é reconhecimento, outro é credibilidade. Se você une isso aqui, Acabou. acabou. Mas você tem que construir isso conscientemente. Perfeito, excelente. A gente tem um ritual aqui no Direto ao Ponto que o convidado anterior, ele deixa uma pergunta para o próximo convidado, tá? Legal. E a pergunta que foi deixada aqui para você responder é: o que o brasileiro que está nos Estados Unidos não está enxergando? Boa pergunta, boa pergunta. Bom, eu vou dividir em 3 partes. Eu acho que a primeira, quando a gente coloca assim, o mundo, as oportunidades que a gente tem nos Estados Unidos, às vezes as pessoas elas esquecem, quando elas estão nos Estados Unidos, elas esquecem do mundo. E se você prestar atenção, a essência dos Estados Unidos é sempre ser global. É como se fosse assim. O cara vem do Brasil pra cá, esquece o Brasil, é só Estados Unidos. Mas o americano ele fala, eu quero ir pro Brasil, eu quero ir pra Índia, eu quero ir pra todos os locais. Os Estados Unidos têm uma visão global. Muitas vezes o brasileiro vem pra cá e ele fica com uma visão local. E às vezes, próprio bairro, própria região, própria comunidade. O fato de você estar nos Estados Unidos te dá uma autoridade gigantesca no Brasil, em muitas áreas. Mesmo que não seja obrigatoriamente na área que você vende ou no serviço que você oferece. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho um aluno que ele trabalha com venda de iPhones e tudo mais, com leilões, enfim, coisas da vida. E aí, muitas pessoas que vêm do Brasil todos os dias, ou agora no shopping tem um monte de brasileiro, todo canto. As pessoas iam comprar direto na Apple o iPhone, porque não conheciam ele. Então ele estava sempre tentando vender pra galera aqui. Falei, cara, faz um anúncio, todo mundo que pisar no aeroporto, seja brasileiro, fale português, começa a ver os teus anúncios. Ó, antes de você comprar na Apple, deixa eu te falar algumas outras maneiras que você pode comprar um iPhone aqui nos Estados Unidos, desbloqueado e levar pro Brasil. E aí, esse tipo de visão, ele pensa, eu tenho um fluxo de turistas aqui que eu posso vender. Ah, eu posso vender pro mercado hispano. Pessoas que estão aqui. Muitas vezes o brasileiro não está enxergando que ele não precisa excluir os outros mercados. Quando eu vim para cá, eu vim no primeiro momento participar dos grupos de mastermind. Então eu sempre vi na minha mente, eu não estava enxergando, não, eu vou lá nos grupos de mastermind, vou vender serviço para americano. E eu comecei a vender serviço para americano. Só que assim que eu comecei a vender os primeiros serviços, eu comecei a perceber assim, é isso aqui. Eles vão querer esse serviço. Eles não vão contratar outras coisas a mais. Eles querem otimização do site, otimização do site. É escrever um livro, é escrever um livro. Para eles é pontual e acabou. Mas o que eu percebi depois que eu comecei a enxergar? Eu falei, peraí, tem muitos brasileiros aqui e tem os brasileiros do Brasil que podem vir para cá. Então eu comecei trazendo os brasileiros para cá. E hoje, nos eventos lá que nós fizemos com vocês, 90% já eram brasileiros que moram aqui. Então o que eu não estava enxergando antes? Que eu podia vender para brasileiros que moram no Brasil e queriam vir para os meus eventos aqui. Que eu poderia vender mais para os brasileiros que moram no Brasil e querem o que eu estou tendo acesso de conhecimento aqui. Segunda coisa que eu não enxergava, isso eu não enxergava mesmo, que eu poderia vender para os brasileiros que já moram aqui. Eu não rodava nenhum anúncio para cá, eu não rodava nenhuma campanha para cá, não fazia nada para cá. Porque na minha cabeça eu falava assim, não, a galera que tem negócio local, tem outras coisas que não vão precisar do meu serviço. Eu não estava enxergando. Então, o que eu quero deixar de sugestão para os brasileiros assistindo que moram nos Estados Unidos é amplie a sua visão de mercado, de público. O turista ele pode ser o teu cliente. O brasileiro que mora aqui ele é teu cliente, mas o brasileiro que mora no Brasil ele é teu cliente. Existem várias oportunidades que você pode enxergar. Então eu olharia isso com muito mais atenção. Hoje eu faturo muito mais vendendo para o brasileiro que mora no Brasil, vem para os Estados Unidos para os meus eventos, do que muitas vezes só vendendo eventos como eu vendia no Brasil. Perfeito. E uma pergunta da nossa audiência, da Joana Silva, é: qual a tendência que você vê para os próximos anos? A principal tendência agora é esse modelo que os americanos chamam de empilhamento de ofertas. A nossa capacidade produtiva ela está muito maior. Então, essa semana nós tivemos humanos integrando
com o Facebook, com o Instagram. Então você pode literalmente deixar uma IA postar por você. A grande tendência é que nós vamos conseguir que indivíduos, praticamente com um time de agentes, são os agentes autônomos, que está crescendo muito, fazendo as suas atividades. Então, eu vejo nos próximos anos muitas atividades operacionais literalmente sendo totalmente terceirizadas por inteligência artificial. Eu gosto muito dos carros da Tesla, né? Tecnologia e tal, o carro dirigir sozinho. Saiu uma atualização agora do Grok, né? Do Grok, enfim, que você conversa com a IA no carro. Então, olha, eu tô indo ali para esse endereço e eu quero parar numa Starbucks. Faz uma melhor rota para mim? Tá bom, vou pesquisar aqui para a melhor rota para você. Olha, eu quero que você conversa agora com uma IA como se a mesma linha do ChatGPT. Então imagina só, você ter uma IA no seu carro, dirigindo, montando um cronograma para você, fazendo pesquisa para você. Ó, pesquisa aqui na região, olha os reviews, eu quero ver qual é o melhor restaurante. Ali com você, sabe? E um dia desse, eu tava vendendo plano telefônico, imprimindo o Google Maps, montando a rota. Eu vou ter que ir por essa rua, eu abri o mapa assim. Sim. Um dia desses. Então imagina daqui a 10 anos o que vai acontecer, a evolução que nós teremos. Então assim, ou você começa a trabalhar com o teu cérebro na parte da estratégia. Se você é um empresário só operacional, você vai ter muita dificuldade, muitos problemas no futuro. Então eu ficaria atento a isso. Muito bom. Natanael Oliveira, Show de gratidão, bola. meu irmão. Vamos Deu nessa. uma aula aqui para nós, realmente trouxe informação, conhecimento e experiência. Esses são os 3 pilares aqui que eu gosto de falar do Direto ao Ponto, né? Legal. É você trazer informação, trazer o seu conhecimento e a sua experiência prática, para Legal. que os empresários possam de fato viver uma vida mais produtiva, ser mais assertivo na tomada de decisões. Esse é o objetivo do nosso programa. Bom. Então, meu irmão, obrigado pela sua participação aqui. Show de bola. E eu queria que você deixasse a pergunta para o nosso próximo convidado. Você não sabe quem é, Tá. mas deixa registrado aqui para nós. Legal. A pergunta é assim, ó. Qual foi o maior erro que você cometeu no seu day one, que você chegou aqui nos Estados Unidos, que você gostaria que alguém tivesse te avisado antes e ninguém te avisou? Boa. Valeu, Natanael. Tamo Show junto, de meu bola, irmão. cara. É nóis. Valeu. Tamo junto, valeu. Se você chegou até aqui, provavelmente essa conversa fez muito sentido no seu jogo. Você que é empresário, está aqui nos Estados Unidos, empreendendo, brasileiro, imigrante, você sabe que nós temos inúmeros desafios. E você não está sozinho nisso. Somos milhares de brasileiros aqui na América. E nós precisamos fortalecer a nossa comunidade. O Direto ao Ponto tem esse objetivo: trazer informação, conhecimento, entendimento sobre negócios, geopolítica, tecnologia, economia, direito. São conteúdos que vão de fato impactar o dia a dia do empresário aqui nos Estados Unidos. Então, faz o seguinte, pega esse episódio e compartilha com um empresário amigo seu.